Boa tarde a todos. Eu estou vendo que tem já alguns participantes aqui. É um prazer para nós tê-los conosco. Eu sou a Érica Anne, então, sou bióloga do Laboratório de Sinalização Celular e pesquisadora do Centro de Pesquisa em Obesidade e Comorbidades, que é coordenado pelo professor Lício Veloso. O nosso centro de pesquisa, então, tem como objetivo principal desvendar os mecanismos moleculares envolvidos com o desenvolvimento da obesidade e também de doenças associadas, né? E a maior parte dessas pesquisas são financiadas por agências de fomento federais ou estaduais. Uma das principais é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que financia todas as pesquisas, quase todas as pesquisas no laboratório. E, como contrapartida, as agências de fomento, elas exigem que a gente faça atividade de divulgação científica. Então, a gente tem atividades de divulgação voltadas para diversos públicos, né? Desde crianças do ensino fundamental, até jovens adolescentes, idosos, alunos que estão na graduação, fazendo universidade, né? E aí, com o nascimento de algumas crianças lá no centro de pesquisa, filhas dos servidores, surgiu esse desejo, assim, de fazer uma agenda permanente voltada para a primeira infância, voltada para cuidadores familiares, tratando sobre temas que permeiam a primeira infância, né? E juntou pessoas que são muito interessadas e que têm filhos, né? Primeiro fomos eu e a Ruth, que é a gestora de difusão e de educação. Ela ainda se encontra em licença maternidade, ela teve um bebê, na verdade não é licença maternidade não, ela teve um bebê em 5 de dezembro do ano passado, aí pegou licença maternidade, férias e agora está de licença prêmio, né? E como ela tem bebezinho ainda pequenininho, por causa da pandemia, ela achou melhor pegar a licença prêmio. E a Helena Raposo, tem 2 meninas, que é pesquisadora, colaboradora do centro, também, a gente começou a conversar com ela e tudo mais, a Helena se identificou com o projeto, veio junto com a gente. A Izzy, que tem 2 meninos, é bióloga lá da Faculdade de Medicina. Primeiro ela começou como ouvinte, aí a Ruth entrou de licença, a Izzy foi um anjo maravilhoso, que falou, não, eu quero ajudar vocês, e entrou, sabe, abraçou a causa, e depois veio a Tati é mãe de 2 moças, uma está até fazendo medicina lá na Argentina, né, Tati? Mas ela gostou tanto da causa que agora vai trabalhar com difusão, gente. Então foi isso, assim, né? A gente acha que as nossas crianças têm que se desenvolver de maneira plena para serem adultos plenos e saudáveis, não só do ponto de vista de físico, né, mas também mental. Então a gente trata de muitos temas aqui nessa agenda. E hoje a gente tem aqui como convidada a Fernanda Amorim. E, Fernanda, hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente. Hoje é você que vai se apresentar, porque, gente, infelizmente, o Lattes está fora do ar. E aí, o que acontece? Né? Eu sempre me baseio lá no Lattes para falar da formação da pessoa e tudo mais, né? E eu falei, não, agora nós vamos fazer diferente, porque eu não sei se a Fernanda também atualizou alguma coisa. Ela, antes de fazer a apresentação, ela própria se apresenta. Antes da Fernanda entrar com a aula, eu vou explicar para vocês a dinâmica, né? A Fernanda apresenta de 30 a 40 minutos sobre a amamentação, que esse tema é importantíssimo, né? A gente está no mês do agosto dourado. Quanto mais falar sobre a amamentação, acho que tem que falar todos os dias do ano sobre isso, que é tão importante, mas esse é um mês que a gente vai alertar as pessoas sobre a importância disso, né? E depois a gente tem aqui os convidados, muito queridos, por sinal. Agradeço a todos vocês. Vocês podem perguntar direto para a Fernanda, ou então perguntar no chat, que eu posso ajudar vocês também. Tá bom, meninas? E é isso, Fernando, o palco é seu. Muito, muito, muito obrigada pela sua presença. É sempre um prazer ter você conosco. Querida Érica, Izzy, Tatiane, Helena e todas citadas aí da equipe do projeto, eu que agradeço. A gente estava aqui papeando, né, um pouquinho antes de começar. Agradeço de coração mesmo, né? Estou tendo a segunda experiência virtual aí com vocês. Eu lembro que ano passado, quando eu conversei com a Ruth, eu falei, olha, quando isso tudo passar, eu quero fazer uma visita, vou fazer no presencial, porque aí a gente, né, se conhece e papeia pessoalmente, é sempre muito melhor, mas eu agradeço a oportunidade, né, de vir falar de um tema pelo qual eu sou apaixonada, que é o aleitamento materno. Eu sou a mãe do Pedro, então vou me apresentar. Sou Fernanda Amorim, sou a mãe do Pedro, um menino de 5 anos e meio. Eu sempre brinco, né, isso que depois que a gente se torna mãe, pelo menos depois que eu me tornei mãe, eu sempre me apresento com o meu título de maior importância. Então, o Pedro está com 5 anos e meio, e essa trajetória também de maternidade
ela veio modificando também a minha trajetória profissional. Eu sou nutricionista por formação, formada pela UERJ, toda a minha formação acadêmica de graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, toda pela UERJ, mas sou professora da UFRJ, né, lotada lá no campus de Macaé, que é dentro do estado, mas numa região mais próxima à região dos lagos aqui. Se você conhece o Rio de Janeiro, deve saber mais ou menos por onde se situa. E Ô, a minha Fernanda, só te formação interrompendo toda... aí, você falou se Oi? eu conheço o Rio de Janeiro, é uma luta constante com meu esposo. O meu esposo é de É, família de militares, então ele morou no Rio de Janeiro quando era criança. Depois aham. de adulto, militar, morou 6 anos no Rio de Janeiro. Agora fala, amor, eu quero conhecer o Rio de Janeiro com a Isabela, eu não Eu não conheço, acredito. com a minha bebê, né? Deve estar te devendo Então, essa visita, né? tá me devendo essa visita, Fernanda. Tá devendo essa visita. Quando você vier para cá, manda uma mensagem, que aí a gente combina um café Com certeza, Fernanda. para papear um pouquinho. Então, Macaé fica mais ou menos 2 horas e pouco da capital, né? Então, a UFRJ ela tem a sede ali no próximo aeroporto, ali na Ilha do Fundão, e tem o campus de Macaé. Então, curso de nutrição, sou professora dentro do curso de nutrição e professora de nutrição materno-infantil. Então, a minha trajetória acadêmica de mestrado e doutorado, ela foi se desenhando para essa área. Antes mesmo de ser mãe, eu já, né, vinha me especializando em áreas de nutrição materno-infantil e entrei no concurso como docente dentro dessa área. Mas eu contei essa historinha antes, né, de falar que a maternidade acabou modificando um pouco a área profissional, porque antes do Pedro, né, eu me considerava uma profissional muito mais técnica, né? E hoje, depois que a gente é mãe, aí a gente vê que a técnica ela é extremamente importante. Mas na prática ali no vamos ver, e quando a gente fala de amamentação, então, né? A técnica ela é uma aliada importante no processo. Eu estou de volta com o ambulatório escola, depois de 2 anos parado, né? Ia voltar ali quando a pandemia iniciou, então agora voltei, tem 2 meses aqui na cidade de São Pedro, e eu faço atendimento nutricional com as alunas no pré-natal de alto risco, aqui. E aí eu falo com elas, eu vou contar isso um pouquinho, né? Porque quando é que a gente fala de amamentação? Vou até projetando enquanto isso. A gente geralmente se preocupa muito, quando está grávida, com vários itens do enxoval, né? E eu falo com elas que o melhor item do enxoval e aquele que é mais importante é a informação e o cuidado que ela vai ter com a saúde. Né? A gente acha que precisa comprar tanta coisa, né? E depois que a gente está na mãe, a gente vê que não usa muito daquilo que a gente compra para o enxoval do bebê, e às vezes esquece de dedicar um tempo a buscar informação, a de fato se preparar para esse momento, né? Então eu via que eu tinha aquela parte técnica, e hoje eu falo que as dificuldades ali, os tropeços que a gente tem com a maternidade, eles foram me dando essa estradinha para que eu conseguisse ser, é uma construção, né? Mas que eu conseguisse ser um pouco mais acolhedora, né? E não só uma profissional voltada para a questão técnico-científica, aliado a isso, mas não só voltado e embasado nela, né? Ô, Fernanda, é muito importante você falar isso, eu até peço desculpas, porque assim, Pode falar. enquanto você fala, nós podemos interferir, né? E só Sim, depois que você conclui é que os participantes podem fazer questionamentos, porque a gente entra no sentido de esclarecer, de enriquecer, de, né, levantar dúvidas que de repente são dúvidas em comum e tudo mais. Mas escuta, me fala uma coisa, essa fofura maravilhosa é o Pedro, então. é o Pedro. Vocês estão conseguindo Gente, ver a tela graças. inteira já? Sim, tá perfeito. Tá, porque eu mudei aqui o modo de apresentação e eu não estou vendo vocês, estou vendo só a minha tela agora, infelizmente. Eu não sou muito aqui com o Meet, mas acho que tá indo, né? Tá indo, pode ir, Fernanda, pode Essa seguir. fofura é o Pedro, essa fofura tem 5 anos e meio. Aqui, né, eu gosto muito dessa foto. E você sabe, meninas, agora a gente está no agosto dourado, né, que é o mês da amamentação, e eu queria uma foto para postar, para falar de amamentação, e percebi que eu não tirava fotos amamentando. Acho que fiquei com a frustração, sabe? Cacei todos os meus arquivos e tenho, na verdade, poucas fotos. Então, eu acabo só usando sempre as mesmas, porque, na verdade, eu não tirava muita foto. E eu tiro foto de tudo. Para quem me conhece, sabe que eu gosto de foto, eu tiro foto de tudo. Mas, daquele momento, assim, eu tenho poucos registros fotográficos, né? Mas esse aqui é um dos que eu mais gosto. Ele estava com quase 3 meses aqui, nessa foto,
e aqui já é uma foto mais recente, né? Então, nosso bate-papo de hoje é para falar sobre a amamentação, né, que você bem estava colocando, né, Érica? O que a gente quer é que as nossas crianças, elas tenham condições de se desenvolverem, né, de crescerem, da melhor forma possível. E quando a gente fala de amamentação, quando a gente fala de primeira infância, a gente pensando aí nos 2 primeiros anos de idade de uma criança, quando a gente associa isso ao aleitamento materno, é a gente dar garantia a essa criança ao primeiro grande direito que ela tem, que é o direito humano à alimentação adequada, né? Então, falar de amamentação é falar de um direito universal que essa criança tem como indivíduo, como ser humano. Porque a gente vai entender aqui um pouquinho, né? Porque o leite materno, ele consegue garantir, né, que a criança receba exatamente todos os nutrientes que ela precisa para se desenvolver. Além disso, quando a mãe amamenta, ela não está passando só naquele líquido carboidrato, proteína, vitamina aqui, mineral ali, né? Ela está passando também outros compostos, que são compostos importantes para o sistema imunológico dessa criança, ela passa fatores de crescimento que vão ajudá-la a se desenvolver, a crescer, né? Hormônios e etc., que vão exatamente nesse conjunto garantir que ela cresça de forma adequada. Algo que a indústria, né, de alimentos, infelizmente, gosta de fazer umas pegadinhas aí com o público, gosta de comparar a lata com o que o leite materno fornece, mas a gente sabe que eles são completamente diferentes, não tem nem como a gente comparar aquilo que vem lata daquilo que é produzido organicamente, né? Então, é um pouquinho sobre isso que a gente vai papear. Vocês, por favor, eu não estou vendo vocês, mas fiquem à vontade para falar alguma coisa do chat, ou, né, não vou nem chamar de interrupção, é de contribuir mesmo aqui com a fala. Então, para começar, eu já fui dando aí um apanhado geral, né, que quando a gente está amamentando, a gente está garantindo um direito humano que essa criança tem de receber o melhor alimento para ela crescer, se desenvolver, garantir saúde, prevenir doenças. E essa imagem aqui, ela está no site da UABA, né, que é o órgão internacional de proteção da amamentação. Depois, esses links todos e alguns materiais, inclusive esse material em PDF, eu posso disponibilizar sem nenhum problema. Mas eu gosto dessa imagem porque ela sintetiza, né, alguns porquês, né? Então, eu já falei lá, que a gente amamenta, dentre outras coisas, porque a gente está garantindo um direito humano que essa criança tem. A gente vai garantir que ela receba o melhor nutriente e melhores condições de crescer. Com isso, a gente sabe que quanto mais tempo uma sociedade amamenta as suas crianças, quanto mais tempo uma criança é amamentada ou essa mulher está amamentando, então a gente pode dividir isso em 3, vamos dizer assim, pessoas, entre aspas. A mulher como protagonista desse processo, que está ali produzindo esse leite, então ela não está produzindo algo que vai ser bom só para o filho dela, ela está produzindo e fazendo algo que vai ser bom para ela também, e aí eu vou explicar rapidamente. A gente está falando do segundo indivíduo nesse processo, que é a criança, e aí eu já vou ser repetitiva, porque é para ficar bem gravado, né? Que a gente vai estar dando a ela essas condições adequadas, fornecendo tudo que ela precisa, inclusive água. E o terceiro, vamos dizer assim, participante, né? Eu chamei de indivíduo, mas na verdade é o coletivo, que é quando a gente fala de sociedade. Então, quando você pensa em amamentar, por que amamentar é bom? Para quem? Amamentar é bom para quem? Amamentar é bom para essa mulher, porque faz bem para a saúde dela. Amamentar faz com que ela reduza, né, os riscos que ela vai ter no futuro de desenvolver doenças crônicas como diabetes, obesidade, e protege essa mulher também, né, reduz a chance que ela vai ter de desenvolver alguns tipos de câncer, e o principal deles é o câncer de mama. No site do INCA, tem vários documentos e indicações de bibliografias falando sobre isso,
mas, em média, né, as bibliografias, elas oscilam um pouquinho dentro desse percentual, mas, em média, para cada ano que essa mulher amamenta, né, ela reduz o risco, ou seja, ela diminui a chance dela desenvolver câncer de mama em torno de 10 a 12%. Então, quando a gente fala de uma mulher que está amamentando 2, 3 anos, ou teve mais de um filho e ficou num processo de amamentação aí de 5 anos, por exemplo, ela está reduzindo de forma significativa a chance dela desenvolver um câncer de mama. Isso, por si só, já é uma vantagem em termos de saúde individual, mas coletiva também. A parte da criança, eu já citei aqui um pouquinho, mas depois do nosso bate-papo a gente pode falar mais, e ao longo da apresentação eu vou colocar isso também. Mas enquanto sociedade, né, se a mulher está se beneficiando, se a criança está crescendo bem, está se desenvolvendo, está tendo mais saúde, a sociedade também ganha com isso, né? Então, quando a gente... O que esse gráfico aqui está mostrando? Estima-se, né, que há no mundo uma perda de 302 bilhões de dólares por ano com as nossas taxas de amamentação da forma como está. O que eu quero dizer com isso? Significa que se a gente amamentasse ainda mais, nós poderíamos estar, em termos de desenvolvimento social e econômico, né, muito mais avançados. Talvez vocês já tenham, não quero aqui causar polêmicas, né? Mas talvez vocês já tenham ou escutado aí por aí que crianças que são amamentadas tendem a ter um QI elevado, né? Pesquisas mostram que quanto mais tempo de amamentação, maior o QI. Então, se a gente está pensando numa sociedade, de novo, se a gente está pensando no coletivo, se a gente está amamentando muito mais tempo as nossas crianças, a gente está garantindo também que elas partam, né, do ponto de partida delas para a vida num topo um pouco mais igualitário e com questões de desenvolvimento neurológico mais iguais, né? Então, além disso, essas perdas econômicas, elas também estão associadas às hospitalizações que essas mulheres e essas crianças passam por não terem amamentado ou por não terem sido amamentadas. E para fechar, eu vou incluir um quarto fator, que isso envolve a minha vida, a sua e a de todos nós. Quando a gente fala de amamentação, a gente também fala de sustentabilidade. Então, amamentar é mais sustentável, é mais barato, né? É um alimento que está pronto para o uso e que não requer o uso de outros componentes, como é a fórmula infantil. A fórmula infantil, ela, por si só, ela já depende da produção do leite de vaca, porque as fórmulas são oriundas, né, do leite de vaca, a produção de água para você produzir aquele leite, a queima de CO2 para você ter esse processo de produção, a queima de CO2 para você distribuir esses produtos, e, além disso, o descarte dessas latas depois no meio ambiente e dos resíduos, né, e também dos produtos, como mamadeiras, bicos e etc., que não são reaproveitáveis. Então, falar de planeta saudável, né, água saudável, potável, isso influencia na minha vida, influencia na de vocês também, de todos nós, né? E aí, esse slide aqui, ele estava na nossa apresentação do ano passado, então está até com o slogan da Semana Mundial do Aleitamento Materno de 2020, para vocês entenderem o link, né? Por que eu falei ali da mulher, falei da criança, falei da sociedade e fechei com o planeta. Ano passado, a nossa campanha, né, mundial, a Semana Mundial do Aleitamento Materno, ela veio com o seguinte slogan: apoie o aleitamento materno por um planeta saudável. E agora você já consegue entender o porquê disso, né? Todos os anos, a campanha, ela tenta entrar dentro de uma das ações do aleitamento, dos seus objetivos, dos seus princípios. Esse ano, o Código, né, de Proteção do Aleitamento Materno completa 40 anos. Então, em comemoração à normativa, às leis de proteção do aleitamento materno, essa quarentona, né, que está entrando aí, o slogan da Semana Mundial veio com a seguinte frase:
proteger a amamentação é uma responsabilidade de todos. No final da minha fala, lá para o último slide, a gente vai conseguir fechar um pouquinho esse conceito, porque por muitas décadas, o peso da amamentação, eu vou chamar assim, como peso, porque ela era tida como uma única responsabilidade da mulher, né? E aí, gente, quando um único indivíduo, dentro de um contexto familiar, ele recebe a responsabilidade de lidar com algo que é tão complexo, se torna pesado. Então, aqui, a campanha já está dizendo, não é a mulher que amamenta, ela produz o leite, mas todos nós amamentamos junto com ela, né? Então, garantir que ela consiga amamentar é um dever meu, enquanto professora, por exemplo, que estou formando profissionais de saúde. É um dever meu, enquanto profissional de saúde, que atuo na ponta, orientando essa família. É um dever meu como amiga, como Dinda, como mãe, como vizinha. É um dever meu enquanto cidadã, né? Então, a gente vai entender disso um pouquinho. E aí, voltando agora para o slide, né? No ano passado, justamente no lançamento da Semana Mundial, foi também divulgado, né, os dados estatísticos de uma grande pesquisa que foi feita, que é o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, coordenado pela FRJ e pelo Ministério da Saúde, com a parceria de vários outros centros, como a Fiocruz, a UF, eu não vou conseguir citar todos aqui de cabeça, mas eles têm página na internet, tem Instagram, tem rede social, enfim, vocês conseguem no próprio, jogando no Google Enani 2019, vocês conseguem baixar esses documentos, tá? Para quem trabalha com a saúde infantil, é muito importante que você faça uma leitura. Então, ano passado, o estudo não tinha todos os resultados, mas eles lançaram aqueles principais, falando um pouquinho da evolução da prevalência de amamentação no Brasil nos últimos, vamos dizer assim, 30 anos, né? Então, a gente percebe bem com o gráfico, esse gráfico aqui é um gráfico adaptado, tá, gente? Não é um gráfico oficial, mas pelos dados da tabela, que aí eu fiz para um post, ele mostra que em 1986, nós tínhamos uma taxa de amamentação exclusiva, que é essa sigla AME aqui, para as crianças menores de 6 meses, de quase 3%. Vamos chamar de 3%, né? E hoje, em 2019, né, quando a pesquisa foi realizada, o dado foi lançado ano passado, a gente teve um incremento significativo, e eu ouso dizer, né, mais do que significativo, bonito. Eu, quando estou conversando com os alunos e trabalhando isso com eles, eu falo, olha, isso aqui é resultado de muito suor e muita paixão das pessoas que trabalham apoiando, promovendo e protegendo a amamentação, em diversas áreas, porque às vezes a gente só pensa no profissional de saúde, né? Mas a gente tem advogados que trabalham com legislação, a gente tem empresários, enfim, tem muita gente envolvida aqui. Fernanda, então acho que você vai comentar sobre isso, porque você falou que a responsabilidade não é só mulher, eu fiquei imaginando assim, né? Agora tem até um caso de uma senhora que eu conheço que se tornou vó, né? E aí o que acontece? Ela falou assim para mim: minha filha trabalha na iniciativa privada. Ela teve bebê, aí 4 meses ela ficou com a menininha de licença maternidade, 1 mês de férias, 5 meses, né? Vai retornar ao trabalho. Só que ela mora numa cidade e aí trabalha em outra. Ou seja, né? Não é só a mãe a responsável, mas até o poder público por fazer esse tipo de legislação que ampare, por exemplo, a mãe sair, né, mais cedo, ou as escolas que atendem essas crianças ter espaço para a mãe ir lá para amamentar. É muita gente envolvida, né, Fernanda? Muito. Isso aí daria um bate-papo para a gente ficar aqui a tarde toda, porque a gente tem a legislação, infelizmente as mulheres não são informadas sobre a legislação, que elas têm direito, aquelas que estão dentro da CLT, né? Elas têm direito a 1 hora, quando elas retornam da licença maternidade, mas que elas estão amamentando, elas têm direito a 1 hora
remunerada, né? O que é essa 1 hora? Ela pode aumentar a hora do almoço dela, ela vai combinar isso com o empregador, ela vai chegar 1 hora mais tarde, ela vai sair 1 hora mais cedo, mas isso que você comentou, dela trabalhar numa cidade, morar em outra, é a realidade de milhões de brasileiros. Eu vivi a minha vida inteira no Rio de Janeiro, uma cidade, que é a capital, né, do Rio de Janeiro, uma cidade relativamente pequena em distâncias, mas com um trânsito extremamente caótico. Então, você leva muito tempo de um lugar ao outro no transporte público. E é isso que essas mulheres vivenciam. Então, às vezes, as pessoas, a grande maioria, leva cerca de 2 horas para saírem das suas casas e chegarem aos seus trabalhos. Então, mesmo que ela tenha 1 hora, ela ainda fica muito tempo longe do seu bebê. E aí, quando a gente fala, isso é uma mudança, sabe, Érica, que quando eu converso com os meus alunos, eu sempre falo isso. A gente precisa batalhar por uma licença parental. Essa é uma das minhas campanhas, né? Porque quando a gente bota licença maternidade, eu já estou colocando, olha de novo aqui, o peso da maternidade, do cuidado, da amamentação sobre a mãe, né? E quando eu falo de licença parental, qual é a diferença? Você está falando dos cuidadores, dos pais daquela criança, né? Vamos dizer assim, da mãe e do pai, você está dividindo isso. Então, para o empregador, quando você tem uma licença parental, não vai fazer diferença se ele está empregando uma mulher ou está empregando um homem, né? Eu sempre brinco com elas, porque eu falo assim, gente, homem pode ser pai até os 70, 80 anos, né? Não é, gente? Então, se você tem uma licença parental, a gente sabe de casos, às vezes, de mulheres que não são contratadas porque são, vamos dizer assim, então, idades, né, para serem mães. Então, a gente tem esse estigma, e aí você está numa legislação que ela tem a proteção, mas muitas mulheres não sabem dessa legislação, muitos empregadores não fazem valer. Só passou um barulho aqui. Muitos empregadores não fazem valer a legislação, e é por isso que você precisa informá-la para que ela faça jus ao seu direito. Ô, Fernanda, você falou, então, as mulheres muitas vezes não têm conhecimento sobre isso. Não. Mas, assim, na minha concepção, é uma negligência do RH. Porque isso aí é algo que o RH da empresa deveria informar a funcionária, uma vez que isso está previsto em lei. Sim. Né? Sim. É muito triste, assim. Muito então, eu triste. acho até, Fernanda, que esse gráfico que você falou que está bem bonito, e é verdade, né? Multiplicou por 15, você imagina, de 1985 a 2019. Mas eu acho que ele só não está maior do que isso, por mais que as mulheres muitas vezes tenham um interesse, elas não têm esse apoio, entendeu? Inclusive da sociedade, né? Tanto que quando a gente olha o gráfico, aqui a gente está falando de amamentação nos primeiros 6 meses. Quando você olha as crianças que são amamentadas até 2 anos ou mais, o gráfico não muda muito, porque é onde a gente tem a maior taxa de desmame, 4 meses, porque elas estão voltando ao mercado de trabalho, e depois dos 6 meses, porque quem não é CLT, como a gente, né? Servidor público, por exemplo, fica 6 meses, aí tem férias e tal. Logo depois, essas crianças vão entrando em escolas, e você citou 2 exemplos. O apoio de escolas, muitas creches não permitem que essa mulher mande o leite ordenhado de casa para oferecer. E aí, se a gente está falando em proteção e manutenção da amamentação, é importante que isso seja dado em copinho ou colher, que não seja dado em bico, né? E muitas creches não aceitam isso. E um último fator que você também acabou citando, aí está relacionado com o lugar onde a gente trabalha, é você não ter um lugar apropriado, porque você foi para o seu trabalho, mas quem amamenta sabe, chega um determinado momento que o seu peito está explodindo, você precisa tirar esse leite, até para que você consiga manter essa amamentação e para que você não tenha intercorrência. E aí você não tem um lugar adequado, você não tem uma sala de amamentação, Eu escuto inúmeros relatos de mulheres que tiram os seus leites no banheiro. E é triste demais de ouvir, porque eu nunca ouvi ninguém falar o seguinte, que quando eu estou com fome eu vou ao banheiro comer. Então, é algo que a gente precisa, e eu falo isso muito com os alunos, essa taxa aqui, ela
é linda de ver, ela tem o trabalho e o suor de muita gente, mas eles têm um papel fundamental, que é manter a taxa daqui para cima. E aí, Fernanda, Oi, aí pode você falar. falar isso para mim, nossa, meu Deus do céu, né? Desculpa te interromper. Pode Que falar. muitas mulheres vão tirar no banheiro, fazer o quê? Jogar essas gotas douradas, né? Porque isso é de Podem. ouro, que serviria para doação, por exemplo, não Isso. só para a criança dela, Sim. mas para bancos de leite, Sim. onde crianças têm necessidade disso e que significa muito, né, para o desenvolvimento daquela Sim. criança que é prematura e tudo mais, né? Sim, e assim, a gente tem empresas que são consideradas amigas da amamentação, não existe esse selo oficial, tá, gente? Mas elas se intitulam assim, e eu acho que tem que se intitular mesmo, que são empresas que, já, mesmo antes da pandemia, elas já flexibilizavam o trabalho dessas mulheres que retornam, né? Da sua licença maternidade, mas que estão amamentando, que tem sala de amamentação, tem empresas bem famosas aí que são conhecidas por serem amigas da amamentação, quando, na verdade, eu ainda sonho com um dia que a gente tenha isso como um padrão para todos os locais, né? Ou pelo menos para a maioria maciça, né? E aí a gente vai conseguir, de fato, respeitar esse direito da mulher amamentar e da criança receber esse líquido tão dourado aí, como você mesmo citou, tão importante, né? Tranquilo, Érica? Posso seguir ou estou indo muito rápido? Não, tá ótimo, Tá ótimo. Fernanda. E aí, falando do líquido de ouro, né? Então, a amamentação, segundo o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos, também publicado em 2019, ele diz que deve ser oferecido até os 2 anos ou mais da criança, sendo nos primeiros 6 meses de vida oferecido de forma exclusiva. E aí é muito importante a gente sempre frisar, toda vez que a gente tiver a oportunidade, de dizer que a amamentação exclusiva é aquela em que a criança só recebe o leite de peito e nada mais. Ela não recebe a água, ela não recebe o chazinho de erva doce, erva cidreira para cólica, ela não recebe o suquinho de laranja lima, ela não recebe nada. Ela só recebe o leite da própria mãe. Por quê? Porque esse leite ele é completo nutricionalmente, então ele vai ter tudo que vocês imaginarem que uma pessoa precisa em termos de nutriente para crescer, o leite materno tem. Mas ele ainda tem algo a mais, né? Ele é riquíssimo em água, por isso que a criança não precisa, até os 6 meses, beber água. Depois que ela começa a comer na alimentação complementar, sim. Aí a gente começa a introduzir a água. Mas esse leite tem também substâncias que vão melhorar a imunidade dessa criança, como, por exemplo, anticorpo. A gente está aí no meio ainda do Covid, né? Provavelmente vocês já viram a notícia no jornal. Por que vão vacinar as mães que estão amamentando, né? Porque tem estudos, não está ainda, não é uma evidência científica nível A, né, que a gente chama, aquela evidência máxima, mas a gente tende a acreditar que quando a mulher ela está imunizada, esses anticorpos que ela produz também são passados para o leite materno e a criança acaba sendo imunizada junto com ela, né? Os estudos estão em andamento, mas já são bem promissores nessa parte, como já é comprovado para outras condições infecciosas. Eu não vou citar aqui em termos de vantagem, porque isso eu acabei falando no slide anterior. Queria chamar a atenção para vocês, uma dúvida muito comum. Ontem a gente teve numa unidade de saúde aqui, eu estava com as minhas alunas de estágio, a gente foi na unidade e no hospital. A unidade é acoplada ao Hospital da Mulher, que é um hospital que, como o nome já diz, é da mulher, né? Ele só interna situações de saúde da mulher, inclusive tem a maternidade, então 80% dos casos ali, ainda bem, é questão de parto. E aí, uma das coisas que as mulheres mais falavam assim, eu tô grávida, mas eu não tô com leite ainda. Aí outra falava, mas no meu peito já saem umas coisas, mas o meu não sai. Se o meu não sai, eu vou ter problema para amamentar, quando é que tem leite, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que dividir na nossa cabecinha é quando de fato o corpo produz o leite e quando de fato começa essa amamentação. Essa minha pergunta do slide, quando começa a amamentação, ela é uma pergunta poética. Eu vou explicar por quê. Para mim, assim, na minha prática profissional, a amamentação, que a base dela é a informação que essa mulher e família vai receber, nesse contexto poético, a amamentação começa na
assistência pré-natal. Por quê? Porque é lá no pré-natal que o enfermeiro, que o profissional de saúde, né, o obstetra, enfim, o nutricionista, quem está recebendo essa mulher, ele tem o dever de informar quanto à amamentação e acolher essa mulher e família, né? Eu percebo muito aqui no ambulatório escola que elas chegam já para mim, assim, na metade da gestação, porque eu atendo alto risco aqui. Então, elas já chegam ali com 20 e poucas semanas. Alguém conversou com você sobre amamentação? Não. Tá. Aí a gente começa a fazer o acolhimento, fala, dá para quem você quer convidar para vir com você, porque ela tem direito a um acompanhante. Se não fosse pandemia, eu ia falar para chamar a família toda. Mas quem vem com você, mas pode? Não pode não, deve, é um direito seu, traz. Quem vai te acompanhar, se é o marido, se é a sua mãe, a sua sogra, a sua vizinha, quem está contigo, para que a gente possa conversar melhor. E é nesse momento que a gente vai fazendo um preparo emocional dessa mulher, né? Eu gosto muito de perguntar, meninas, para elas assim, quem são as mulheres da sua vida? E aí a minha pergunta tem um porquê. Quando eu quero saber das mulheres da vida dela, porque são essas mulheres que vão estar com ela ali na hora que o negócio pegar, né? Na hora que ela estiver desesperada, que ela estiver com uma dúvida, que ela estiver cansada. Geralmente, as mulheres da nossa vida são aquelas mulheres que estão bem próximas da gente. Então, a sua mãe, a sua sogra, ou a sua irmã, a sua melhor amiga, a sua vizinha, etc. E eu gosto de saber delas que elas procurem conhecer as histórias de amamentação das mulheres da vida delas. Sabe por quê? Porque antigamente, né, quem cuidava dessas mulheres eram as outras mulheres, né? Era uma situação muito de vila, né, ali familiar. Então a mulher, ela ia parir, ela ia para a casa da mãe, ela ia ficar com a sogra, e essas mulheres iam ajudando, tirando dúvidas e cuidando dela também. Na nossa modernidade, a gente está vivendo momentos mais solitários, não estou nem falando de pandemia, mas famílias muito pequenas, muito isoladas, e essa mulher acaba ficando muito sozinha. E Fernanda, não sei, né? Pode falar. Fernanda, a mulher vai ter filhos às vezes mais tarde, que não é o meu caso, por exemplo, eu tive com quase 40, minha mãe já com 70. Você falando sobre isso, de perguntar eu estou participando aqui da sua aula, tá, Fernanda? Por favor. Quem são as mulheres da sua vida, né? A minha mãe, nossa, eu senti tanta falta dela, Fernanda, ela mora a 6 quilômetros da minha casa. Era uma coisa visceral. Meu marido, assim, ele é pai, ele é mãe, ele me ajuda muitíssimo. Ajuda não, porque não posso dizer que ajuda que não existe isso. Ele divide comigo e compartilha a vida, entendeu? Esse é o correto, né? Eu jamais enfrentaria a maternidade se eu não tivesse um esposo que reconhecesse que essas tarefas fazem parte da vida de um casal adulto, entendeu? Mas, Fernanda, e aí eu acho que isso é muito comum, assim, agora a gente ter filhos cada vez mais velhos também, sabe? Sim. E não ter uma rede de apoio tão presente, talvez. E eu estou ouvindo aqui a Fernanda falar também, é a Helena, Fernanda, que está falando, você não vê a gente, né? E eu estou me lembrando, quando eu estava, isso de pré-natal, né, quando eu estava grávida da minha primeira filha, eu fui já começar, né, eu sou pessoa precavida, fui começar a escolher já pediatra. E eu me lembro de uma pediatra que ela tinha, assim, já nesse momento, ela ia fazer uma conversa para informar sobre a amamentação. O que eu acho bem bacana, né? Mas eu me lembro que ficou bem no técnico, sabe? E como eu tenho formação como nutricionista, né? Eu lembro que eu falei, tá bom, não, isso aí, beleza, né? Pensando comigo, isso aí já sei, né? E essa abertura que você deu, eu acho que abre para tantas outras perguntas, né, para tantas coisas que, sei lá, algumas dificuldades que a gente vai ter, que a gente ainda não imagina, algumas dúvidas que a gente tem, que não é da parte técnica em si, porque você não teve a dificuldade técnica ainda, né? Mas eu achei muito bacana de perguntar da história de cada um, porque aí você entende um pouquinho já da dificuldade de cada um, porque é sempre difícil, né? Oi, Helena, mas olha só, eu tô pensando aqui também, Fernanda, desculpa que tá sendo... Não, gente, por favor, fique à vontade. Mas eu acho que eu e as meninas aqui, a gente teve os bebês em excelentes hospitais em Campinas. Inclusive, eu sei que a Izzy teve no CAISM, e o CAISM eu sei que ele é assim, aqui na Unicamp, que ele super incentiva a amamentação, não é verdade, Izzy?
demais. É verdade, Érica. Mas... Agora, eu não sei o que você vai dizer. Eu, de verdade, ó, eu fiz o pré-natal com uma médica que é bem reconhecida em Campinas. Eu fui na pediatra antes de eu ter a Isabela e nenhuma das duas me perguntou: você pretende amamentar? Olha, a importância da amamentação é essa. Eu não tive isso. Não tive, de verdade. Eu também não tive. A minha obstetra... isso que a Helena falou, eu assino embaixo, porque comigo foi também. Assim, eu não fui a pediatra, o pediatra do Pedro. Eu confesso a vocês que sabe, aquilo passou em branco, né? Eu não pensei no pediatra. Mas a minha médica, que eu já estava comigo há um tempo, a minha gineco, né, que virou minha obstetra, ela nunca, em nenhuma consulta, ela falou a palavra amamentação. E não era porque, assim, eu nunca cheguei a conversar com ela de uma forma mais, assim, aberta, íntima, assim, eu sou nutricionista materno-infantil. Não foi por isso, né? Porque a pessoa pode pensar, ela não deve falar porque talvez imaginou que você sabia a parte técnica. Não. Então, a gente ainda tem eu considero isso uma falha uma falha cultural do nosso sistema de assistência pré-natal. E isso acontece tanto no SUS, ali na parte pública, mas também acontece, e eu vejo muito mais acontecer no privado. Também eu tive a minha experiência de pré-natal toda no privado. E olha, para eu conseguir amamentar o Pedro assim que ele nasceu, o Pedro acabou nascendo de cesariana, eu tive que pedir muito, sabe? Uma coisa que era um direito meu e dele, a gente teve, mas não foi de longe, assim, a forma como eu gostaria, ou que eu sonhei, que é exatamente isso aqui, né? Da primeira hora de vida, hora de ouro, golden hour, enfim, como a gente quiser chamar, e que é tão importante para esse start, tanto da mulher como da criança. O Pedro nasceu de cesariana, mas nasceu super saudável, super bem, super estável. E se não teria por que eu não ter ficado o tempo que eu gostaria, né? Eu fiquei um pouco, mas eu queria ter ficado o tempo todo, mas não me permitiram. E assim que ele foi para o berçário com meu marido, aí depois, e eu falei com ele, traz ele. E aí meu marido agilizou lá e mandaram ele logo para ficar no quarto comigo e ele foi para mamar. Mas a gente perdeu esse momento, que é um direito meu, um direito dele. Se eu não tinha risco de vida, ele também não teria por que não permitir, né? É muito... Eu, quando falo da história da vida das mulheres delas, né, é porque eu vou citar para vocês um pouquinho sobre mitos e tal, mais para frente, é porque são essas mulheres que vão comentar com elas. Ontem, por exemplo, uma das grávidas já estava comentando que a segunda gestação dela, que na primeira, ela teve uma mastite horrível, porque o leite empedrou, e como ela tinha muito leite, a criança não mamava o suficiente, a avó dela disse que ela tinha que botar o peito debaixo do chuveiro quente, que a gente já sabe que exatamente não pode fazer isso, porque estimula, e tinha que esfregar um pente virgem no peito. Então, assim, são cultos populares que ainda estão muito presentes. E ela seguiu a orientação ela não foi na unidade de saúde, seguiu a orientação que a avó deu, a situação dela piorou e a mastite infeccionou de uma forma que ela teve que internar para drenar. Então, a gente percebe o quanto que a informação e acolher essas mulheres, porque quando a gente acolhe, não é para falar assim, mas tua avó está errada, né? Nada do que ela está falando está certo, não é isso. É a vivência que essa avó traz e a gente ajudá-la a construir uma vivência própria, baseada em informações atualizadas, porque as atualizações de hoje, as informações de hoje, a gente já não faz coisas que a gente orientava há 15, 20 anos atrás, algumas coisas, né? Então, é importante que elas estejam ali presentes, ou pelo menos os relatos. Ô, Fernanda, eu não sei se eu estou enganada, a Izzy pode até comentar sobre isso, mas eu acho que quando o hospital é dentro de uma universidade, parece que há um incentivo maior, assim, sabe? Manteve no CAISM também, que é aqui, né, aqui dentro da universidade. Mas eu percebo assim, quando você tem, não sei, eu só tenho uma experiência, tá, gente? Pelo amor de Deus, só a minha.
Mas a impressão que eu tenho, assim, eles estão preocupados mais com a questão da hotelaria, da infraestrutura que vai receber essa mãe, do tipo de alimentação que ela vai fazer, entendeu? Do que propriamente, olha, para você ter uma ideia, eu fui muito bem atendida lá no hospital que eu tive minha filha, mas uma das enfermeiras falou, você quer um conselho meu? Fala para o seu esposo sair daqui agora, ir lá comprar uma chupeta para sua filha. A Isabela nunca chupou chupeta porque eu nunca permiti, entendeu? Então, assim, eu não sei, é muito triste você ver que a mãe não tem esse apoio no momento que ela se encontra tão vulnerável, que ela teria que ser muito incentivada, né, Fernanda? Sim, muito. E aí, por isso que a informação é tão importante, porque informação é algo que é construído, né? Não dá para a gente pensar que um encontro com a mulher, a gente vai falar tudo ou ela vai tirar todas as dúvidas. Por isso que o pré-natal, ele é o momento de ouro, assim, mais propício. Porque quantas consultas uma mulher passa durante o pré-natal? Muitas. Então, se você toda consulta, 5 minutinhos você vai falando, aquilo vai sendo construído, ela vai tirando a dúvida, vai falando. Eu gosto muito hoje em dia todas elas têm rede social, seja o Facebook ou o Instagram, eu dou uma listinha de perfis, assim, que elas, para elas seguirem, para pelo menos elas encontrarem uma informação numa rede mais confiável, né, para não saírem buscando aí no Google de uma forma aleatória, mas essa informação ela vai sendo construída aos pouquinhos, porque aí ela, munida da informação, se sente numa situação desconfortável, ela consegue identificar o desconforto porque alguma coisa não tá certa. Se ela não foi munida da informação, o que disser para ela, o que alguém disser, vai ser, ainda mais vindo de um profissional de saúde, né? O que o profissional diz, o que a gente pensa? Não, ele sabe o que ele está falando, né? Então, os hospitais universitários, só para responder a sua pergunta, eu também acho que eles têm essa visão, e os hospitais amigos da criança, né? Mas as maternidades privadas, eu concordo, muitas delas estão envolvidas com a estética, né, da situação, e não, enfim, mesmo com aquilo que de fato importa, né, que é a saúde ali da mulher e da criança naquele momento. Tranquilo até aqui? Fernanda, eu tive a minha filha mais velha, a minha filha mais nova, no Hospital Maternidade, Érica. E foi muito legal, porque lá me incentivaram a dar amamentação, muito diferente do caso da minha filha mais velha, que eu tive em Minas, eu também tive no particular, no hospital particular, e de lá eu saí sem saber nada, 21 anos, novinha, sem experiência alguma. Então, eu fiquei muito, assim, estimulada. Tanto é que eu dei mamar para minha filha caçula até os quase 2 aninhos. Eu fui, assim, eu tive uma paciência que eu jamais pensei que eu fosse ter, porque eu não tive a primeira experiência, não foi legal, né? Mas eu achei legal por ser um hospital particular, é o hospital da mulher, né? Que trabalha com partos e tal. E, assim, foi muito legal, Érica. Eu não sei se você teve onde, Érica? Eu acho que é melhor eu não falar. Foi um hospital muito bom, assim, aqui em Campinas, sabe? Tati, e... Não foi legal? Não, assim... O que eu posso dizer para você, né? O médico que fez o meu parto foi cesariana, foi uma pessoa incrível. A Isabela rompeu a bolsa e fiquei 16 horas em trabalho de parto, sem ter dilatação. E ele falou: Erika, eu estou aqui para esperar o que você quiser. Ela nasceu dia 31 de dezembro. Eu vou fazer o que você quiser. Se você quiser, eu vou esperar você até você ter a Isabela. Ele foi uma pessoa incrível, você entendeu? Mas lá é o que eu tô te falando, chega a nutricionista para te falar da sua alimentação, a psicóloga, que você tem todo o apoio, hotelaria maravilhosa, foi muito bom, entendeu? Teve ceia dia 31, né, porque a Isabela nasceu dia 31, mas assim, essa questão da amamentação, você tem uma ideia, eu falei, né, eu já até contei isso para a Fernanda da outra vez, eu tive a Isabela com quase 40 anos, aí eu tinha tido um câncer, né, antes de ter a Isabela e tal, e aí a Isabela não ganhou tanto de peso que ela teria que ganhar, ela ficou internada um dia. Então, a chefe da pediatria lá, foi conversar comigo, neonatal, falou assim, sua filha está perdendo peso. Das duas, uma, ou ela tem uma doença muito grave, ou você não produz o leite, que você tem que produzir para ela. Pensa bem, você foi fazer tudo que você tinha que fazer antes, né, normalmente eles sabem da ficha da gente, vai fazer pós-graduação, isso aqui, você tem quase 40 anos, você já teve um câncer, e você quer amamentar? Amamentar não é uma coisa fácil.
Ela falou assim ainda, viu, Fernanda, eu vou te contar. Eu fiz, ela falou assim que fez... como se for na especialização, ela foi para a Amazônia, ela falou, você vê as meninas que são indígenas amamentando com 15 anos, elas nasceram para isso. Agora, vocês aqui, na sociedade moderna, a mulher vai ter filho com quase 40 anos, entendeu? Então, a minha filha saiu de lá, Fernanda, ela mamava, e depois de mamar, eu dava fórmula. Por quê? Porque eu morria de pavor da Isabela morrer. Sob a minha responsabilidade. Se fosse Não, hoje, assim, esse terrorismo, que coisa isso que eu ia horrível que você falar. passou, Érica. Isso aí é eu um vou contar. terrorismo. Então, Não assim, pode acontecer. nesse aspecto. E Isso aí, é uma violência, né? Fernanda, demais. É falta de responsabilidade profissional dessa enfermeira. O que aconteceu? E vou contar depois. Depois de 4 meses que eu tive a Isabela, eu tive apendicite e eu tive que fazer cirurgia. Eu fui internada na maternidade, eles abriram essa exceção porque eu amamentava ela. Amamentava. E aí, você não acredita, eu jorrava leite. Jorrava. Tanto é que quando eu voltei a trabalhar, a Isabela tinha 7 meses, eu tinha que ir de fralda para o Unicamp, no peito, de tanto leite que eu tinha, porque vazava, entendeu? Então, assim, ó, você acha ela falar uma coisa dessa para mim, falou, nós vamos manter mais ela aqui um dia, você vai ter que sair com fórmula, porque você imagina, a gente está no começo do ano, né, fim do ano para o começo, a menina vai passar aí a virada do ano, né, sei lá, esse período de início de férias lá na sua casa e tal, e coisa melhor amamentar e junto da fórmula, sabe? Então, assim, nesse aspecto, eu acho que esse hospital falou, não vou falar qual é, que se eu fosse para ter filho, eu teria ali sim e tudo, mas eu já tenho outra visão sobre a amamentação, né? E com certeza eu falar, não, fórmula não, tá? Minha filha vai mamar no meu peito. É um terrorismo, assim, que é triste de ver, né? Porque que mãe quer ouvir que ela... E, assim, no seu caso, você estava numa situação ali de internação hospitalar, e muitas também acabam ouvindo a mesma frase no consultório do pediatra, né? Olha, mãe, não está ganhando... Quando é que a gente mina vamos dizer assim, essa questão que a mulher entende que ela consegue alimentar o seu próprio bebê? Quando a gente bota dúvida na cabeça dela, como botou dúvida na sua. Ô, Fernanda, você fica tão louca que você tem vontade de pesar a criança todas as vezes que você amamenta. Sim. Entendeu? No início, assim, dando um pequeno relato também, né, eu precisei entrar com a fórmula com o Pedro, eu complementava, né, o meu leite. Gente, outro dia eu estava conversando com meu marido, assim, era ele tomando a fórmula e eu chorando. Por quê? Porque, além de tudo, eu me sentia a pior mãe do mundo e a maior fraude do planeta. Porque eu ficava, gente, eu dou aula disso, como é que sabe? Como é que isso está acontecendo comigo? Porque era isso, eu tinha informação, toda técnica, a gente acha que vai ser fácil, mas só passando na pele para sentir. Então, eu não dormia, eu cansada, só eu e meu marido e ele muito fominha, e eu ficava assim, nervosa, e aí o meu inimigo fui eu mesma, né? Foi o meu estresse, que aí eu comecei a cair a minha produção. E um pediatra que não apoiava a minha amamentação. Porque eu fui numa consulta com ele, fui na segunda, e ele dizia assim, tem certeza que você está conseguindo amamentar? E eu olhava o peso do Pedro e eu falava assim, o meu cérebro dizia, não, tá dentro da curva, tá tudo bem. A minha parte técnica dizia, não, tá tudo bem, não, ele tá saudável, não, tá tudo bem. Mas aí eu ouvia e eu ficava assim, não, será? E numa fase que eu não sei como foi para vocês o puerpério, mas assim, eu não conseguia somar 1 mais 1. Meu marido fala que era enlouquecido, assim, eu olhava assim, eu não conseguia raciocinar, sei lá, os hormônios, o Ô, cansaço. Fernanda, mas em se tratando de filho, minha querida, eu acho que a gente não vai conseguir somar 1 mais 1 nunca mais na vida. Nunca, né? E eu ficava, não, mas a curva tá ok, mas ele, não, será, tem certeza que você tá produzindo leite? Aquilo me botava eu chamei uma consultora, uma enfermeira em casa, e eu tenho esse vídeo aqui, quando ela bota ele no meu peito e o outro começa a pingar, e ela falava assim, tá ali, quem disse que você não tem leite? Mas eu chorei, porque eu falei assim, eu consigo, sabe? Eu só precisava ouvir de alguém de jaleco que eu conseguia. E eu demorei 10 dias para ouvir isso. Então, é triste demais a gente ver mulheres passando por isso. Minando a nossa capacidade, né?
eu acho que, quando eu digo assim que a questão da transformação, né, eu falei assim, eu não vou ser essa profissional, não, eu não quero que o que aconteceu comigo aconteça com outra, né, e onde eu tentei, né, não vou falar muito, senão eu me emociono, viu, meninas? Eu sou chorona, Bessa. Deixa eu seguir, senão eu vou ficar aqui sem muito prumo. Perdão, desculpa mesmo. Não tem nada não, Fernanda, eu também sou manteiga derretida. Você sabe que eu falando disso para você, eu lembrei você falando que a Isabela nasceu de 31, era para sair dia 3, né? E eu fiquei do dia 3 ao dia 4. Eu lembro, Fernanda, que o dia que a médica falou que ela ia ficar internada, que eu passava de paciente para acompanhante da internação, que meu marido poderia ficar junto, porque o quarto era grande, eu sentei na cama, mas eu chorava desconsolada. Chorava, sabe? De pensar assim, né, minha filha depende de mim agora, só de mim aqui para sobreviver, e eu não tô dando conta, assim, sabe? É Muito um dos frustrante. momentos mais frágeis na vida. E é um momento que a gente precisa de todo o acolhimento, da família e desses profissionais de saúde, e de ter esse olhar. Essa pessoa agora precisa de acolhimento. Isso. E precisa dessa tranquilidade, dessa calma, de não, calma, você está amamentando, vamos lá, uma coisa de cada vez. E isso as pessoas não têm, né? As pessoas tratam de uma forma tão superficial, uma coisa um momento tão profundo, né? E de forma prática, né, Izzy? Ah, tá, então não tá amamentando, ok, beleza, dá mamadeira para criança com fórmula e acabou. Tá né? resolvido, né? Não é assim. Não é assim. Isso vem muito também, essa falta nossa de segurança, porque a gente não está mais acostumado, eu não sei como é que foi assim para vocês, né? Mas quando eu falei lá no início que antigamente as mulheres cuidavam de outras mulheres, para as meninas era muito intrínseco mesmo da sua cultura ela crescer vendo as mulheres ao redor dela amamentando e tendo as dificuldades. Então aquilo para ela não se tornava mais uma dificuldade. Vocês conseguem me entender? Porque você vai absorvendo isso de uma forma cultural mesmo. Hoje eu digo de 50 anos para cá, né, com essa saída mesmo dos nichos familiares, os núcleos familiares muito pequenos, a gente com mulheres, enfim, com jornadas de trabalho muito extensas, a gente deixou de acompanhar isso de forma como espécie, né? Então, você cresce sem saber o que é amamentar de fato. Como é que a criança mama de fato? Como é que a mulher se sente, etc. E aí, daí surgem as dificuldades. E associado Fernanda, a isso... aqui dentro desse contexto que você está falando, gerar, parir e amamentar são as coisas mais primitivas dentro dessa nossa sociedade tão moderna, Sim. né? E a gente acaba... Sem isso, não há perpetuação de espécie, né, gente? Porque... Isso. Então, a gente deixou essa primitividade, sei lá, né? Parece que a gente deixou. E aí, quando a gente se encontra dentro desse contexto de situação tão primitiva, a gente parece que fica assim, sei lá, sem né? chão. Sem chão. Congelar, exatamente, sem chão. Pois é. Aí eu gosto desse contexto, até para a gente falar agora aqui da questão de leite, né? Porque acho que a aula de vocês fica aberta para todos os públicos, né, meninas? Fica assim, Fernanda. Não é só para profissional, né? Tá. Porque uma outra razão que a gente acaba tendo um mito muito grande que faz a mulher desacreditar que ela não está sendo capaz nessas primeiras semanas é porque o leite ele se modifica com o tempo, né? Então, nos primeiros dias, na primeira semana, basicamente, esse leite tem essa característica amarelada, né? Que é o colostro, que é riquíssimo em anticorpo, em vitamina A, mas tem pouca gordura, e com isso ele tem uma coloração diferente. Antes de mostrar essa imagem, eu peço aos alunos, né, eu fazia com eles assim um exercício. Fechem os olhos e pensem, me descrevam como é o leite. O que vem, quando eu falo leite para vocês, o que vocês pensam? Aí todo mundo fala, um líquido branco, com branco bem... Aí o forte ou fraco? Bem forte. Falei, essa é a imagem que a gente tem na nossa cabeça de leite. Quando a mulher ordenha, ou ela vê pingar um leite aguado, entre aspas, né, amarelado, um bebê que acaba mamando com muita frequência, porque ele tem um estômago muito pequeno, eu vou mostrar no próximo slide, automaticamente a gente pensa o quê? O meu leite é fraco, o meu leite não sustenta, eu não estou produzindo
suficiente. Então, é daqui que vem muito o mito do leite fraco. E é onde muitas crianças têm a introdução do famoso complemento. A gente aqui deu os nossos relatos pessoais, são questões muito individuais, cada família vai ter a sua, mulher vai ter a história, etc. Mas, na grande maioria, a entrada do complemento, ela vem nesses primeiros 15 dias, que é onde a mulher está com maior cansaço, com uma questão emocional realmente muito alterada, ela está com um bebê que está aprendendo a mamar, ela está com uma questão ali visual, né, orgânica de um leite que ela não reconhece aquilo como leite. Então, o conjunto disso tudo, mais o profissional que não está ajudando, e o palpiteiro, que gosta de ficar falando, acaba fazendo com que ela entre com a fórmula sem necessidade. Eu quero deixar aqui também registrado, que fica gravado, fórmula infantil, ela surgiu lá no século XIX, né? Século XVIII, na verdade, e ela veio ela salva a vida de muitos bebês. A gente está falando, às vezes, de bebês muito prematuros, ou situações onde a mulher não pode amamentar. No nosso país, não é permitido, por exemplo, que não é, né, recomendado, nem estimulado que mães HIV positiva, por exemplo, amamentem seus bebês, para evitar a transmissão. Então, os bebês recebem fórmula. A gente tem casos muito específicos, crianças que nascem com erros, né, inato de metabolismo, mas a grande maioria, a parte maciça dessa maioria, não precisaria daquela fórmula infantil. Então, ela entra sem necessidade. Mas quando ela entra, a criança deixa de estimular o peito da mãe, a mulher deixa de ir produzindo, e ela vai, muitas das vezes, entrando por um desmame. Entrou com a fórmula, o desmame é certeiro? Não. Entrou com a fórmula, você tem que avaliar caso a caso, porque a gente tem histórias lindíssimas de mulheres que, por exemplo, não amamentaram nesse primeiro período, mulheres que adotam os seus filhos e conseguem amamentar. Então, assim, a gente sempre tem que olhar aquela pessoa com a individualidade que ela merece. Mas voltando para o leite, à medida que vai passando, né, os dias vão passando, esse leite vai ficando com essa carinha que a gente entende mais de leite, um leite que a gente chama de maduro, que é um leite rico em gordura, rico em proteína, em todos os nutrientes, mas tem essa cara mais de leite. E aí, o que acontece junto, né? Olha só o que vai acontecendo. O estômago do bebê também vai aumentando o seu volume, o bebê vai mamando mais e a mulher também vai produzindo mais leite. A natureza, gente, quando se fala de aleitamento materno, é a matemática perfeita, é a dança perfeita, é a coreografia perfeita, porque o corpo da mulher e a fisiologia e a anatomia do bebê, elas são completamente únicas e complementares. Então, no início, você tem um leite em pouquinha quantidade produzido, com uma característica que para você, talvez, que está olhando aí, fala, esse leite é meio esquisito, é meio aguado, mas ele está ali suficiente para o bebê, na pequena quantidade, receber como se fosse uma vacina para ele, né? Ele precisa muito mais agora estar preparado para esse mundão aqui fora, cheio de bactérias, fungos, vírus e etc., do que propriamente precisando de nutriente, porque durante a gestação saudável ele já tem aí uma boa reserva, né? E conforme ele vai crescendo, os dias vão passando, o estômago vai se desenvolvendo, a mulher vai produzindo mais esse leite, e aí a gente vai tendo esse acompanhamento junto. Eu deixei aqui 4 perguntas que eu vou responder rapidinho sobre dúvidas que acontecem muito, né? A primeira delas, isso aqui veio até baseado da nossa experiência do ano passado, que as pessoas deixaram como pergunta, que é quando acontece a pojadura. Para quem não sabe, a pojadura é aquela descida mesmo do leite, né? Porque nos primeiros dias a mulher tem uma produção ainda bem pequenininha, e a pojadura é quando a mama, ela vai ter um aumento dessa produção, ela chega a ficar um pouco, além do tamanho maior, ela fica um pouco quente, um pouco avermelhada, né? E o leite, no popular a gente chama assim, o seu leite já desceu, nessa pojadura que
Vai acontecer, vamos lá, o que o livro diz? O livro diz que acontece na primeira semana. Eu não gosto de dizer número de dias. Sempre que a mulher me pergunta, eu falo, olha, vai acontecer ali nos primeiros dias. Eu não digo número. Por que eu não digo número? Porque nós somos diferentes e vai depender, por exemplo, do estímulo que esse bebê está dando essa mama, né? Então, para algumas mulheres, pode acontecer no segundo, terceiro dia, para outras vai acontecer lá pelo 7º. Então, eu não gosto de falar números, que é para a mulher não ficar assim. Se eu falo, olha, acontece em torno do 5º dia, deu 5 dias, não aconteceu, ela fala, tá vendo? Não tá dando certo, isso aqui comigo não tá funcionando. Então, nos primeiros dias, né? Nas primeiras semanas ali. Como saber se o meu leite, né, tá sustentando o meu bebê? Eu gosto muito disso, da sustância, né? Se o bebê tá mamando de forma eficiente. A gente vai avaliar se o bebê tem a característica de um bebê saudável, né? Se o bebê faz xixi e faz cocô. Isso, para mim, é até muito mais importante do que exatamente o peso. Porque na primeira semana, é extremamente esperado que o bebê perca peso. Gente, o bebê nasce com um peso. Nas primeiras 24, 48 horas, ele perde peso, porque ele está perdendo água. Vamos lembrar que ele estava dentro de um ambiente aquoso e ele também era nutrido automaticamente. É como se ele vivesse num soro glicosado, né? Porque está recebendo ali do cordão umbilical e agora ele tem que se virar com o que ele tem aqui fora. Então, é natural que ele perca água, que ele perca um pouquinho de peso nessas primeiras 24, 48 horas. E na primeira semana também. Por quê? Porque ele vai perder um cocô chamado mecônio, que está dentro dele. Cocô pesa, então isso saindo também tem uma perda de peso, e ele está na fase de adaptação. Agora, é claro que eu não estou falando aqui de uma perda de meio quilo, né? A gente está falando de uma perda esperada. E um outro fator também que eu gosto de tranquilizar as mães em relação ao peso é quanto à expectativa e realidade. A gente precisa olhar o bebê com ele mesmo, em que ponto da curva ele nasceu, porque a curva ela é muito ampla. Então, a gente tem profissionais, infelizmente, que eles colocam todas as crianças no mesmo nível. Tem pediatra que bota a criança que se não está ali naquela curvinha verde, que é o score 0 ou percentil 50, dependendo da curva. Ele acha que está abaixo do peso, né? Então, eu tenho que saber onde essa criança nasceu. Eu tenho que ver como é que ela estava ganhando peso dentro do útero. Isso tudo eu gosto de ver e explicar para a mãe, né? Como é que é a genética da família também? Então, a gente está vendo aqui, olha, tá vendo? Ó, ele está mantendo a mesma angulação, mesmo ritmo de curva, tá tudo bem, tá se desenvolvendo bem, tá fazendo xixi, tá tudo indo bem. Então, não fica preso a uma curva de ganho de peso. E um outro fator importante, que infelizmente a gente tem que falar, é em relação ao conflito de interesse, porque falar de amamentação tem que falar de conflito de interesse, que tem profissional, né, que recebe da indústria ou enfim, tem ligação com a indústria da fórmula e usa fórmulas, curvas, né, que não são as curvas do Ministério da Saúde, são curvas dadas por laboratórios, que são curvas de outra população, não é baseado para a nossa, e aí acaba subestimando as nossas crianças dentro dessa curva, dizendo que a criança não ganha peso como deveria. Então, em média, voltando aqui para o xixi, a gente espera que um bebê que mama bem, que está se desenvolvendo bem, ele tem aí nos primeiros dias, no primeiro mês, uma média de 5 a 6 fraldas de xixi por dia. Duas outras questões, quais são as principais dificuldades nesse período? Eu vou dizer, da maternidade eu acho que é o cansaço. Da amamentação, o cansaço também. Seguido aí, as mulheres relatam muita dificuldade com a técnica em si. Como é que bota o bebê para mamar, se o bebê está sugando bem, dor, né? Então, muito relacionado à pega. Por isso, também, é importante a gente trabalhar com ela durante o pré-natal a posição, principalmente para aquela mãe que nunca amamentou. Então, eu gosto de ter a mama, eu gosto de ter uma boneca, pedir ela para ela colocar, fingir que é o filho dela, como é que ela vai, e ali a gente vai ensinando posições diferentes, porque geralmente as dificuldades estão aí, né, na técnica em si.
E uma outra dúvida que sempre surge, ontem inclusive surgiu, é verdade que o meu bebê vai mamar de 3 em 3 horas? A resposta é não. A verdade é que o seu bebê vai mamar quando ele quiser. Vai ter bebê, isso é livre demanda, né? O bebê mama a hora que ele quiser, quando ele quiser, onde ele quiser, pelo tempo que ele quiser. Então, tem bebê que vai mamar dando um intervalo de 1 hora e meia, nesses primeiros dias. Conforme ele vai aprendendo a mamar e o seu peito também vai ficando mais eficiente, ele espaça, e o estômago cresce, ele espaça mais esse tempo. Tem bebê que já nasce com muito soninho, que se você não der aquele estímulo, não ficar ali aconchegando, botando para mamar, se deixar, ele fica horas, né? Então, o importante é você perceber o seu bebê, verificar se esses sinais aqui de consumo suficiente, né? E entender o seu bebê, porque o bebê também não vai ao peito só porque tá com fome, ele vai porque ele tá com sede, ele vai porque às vezes ele tá com frio, ele tá desconfortável, então a gente vai trabalhando com elas também, é importante a gente ir ensinando elas a identificarem, e nada faz a gente conhecer mais uma pessoa do que a convivência, né? Quando você é muito amigo de uma pessoa, só dela falar para você bom dia, você já sabe que o negócio não foi legal o dia anterior, ela tá chateada. Com o bebê, mãe e filha é a mesma coisa. O pai também, mas eu vou falar aqui das mães. Mãe e filha é a mesma coisa. Pelo jeito que a criança acordou, pelo jeito que chorou, você acaba de uma forma tão instintiva, porque a convivência faz isso, você sabe que é porque tá com fome, porque tá com desconforto, ou porque é só um colinho, e alguma coisa assim. E sabe, gente, isso era uma coisa que eu falava da teoria, mas eu não acreditava, falava, mas não acreditava, e eu precisei viver na pele para entender, né? Outras 3 questões aqui, agora relacionada à técnica, né? Lembra que eu falei que a técnica, ela acaba sendo uma das dificuldades? Então, é muito importante que a pega esteja correta. O que é uma pega correta? É quando o bebê ele abocanha, né? A areola, que é essa parte escura do peito, o bebê não pode abocanhar só o mamilo, porque o mamilo, ele é como se fosse um canudo, é onde está saindo o líquido, mas não é onde o líquido está. O líquido, ele está aqui, né? Ele é produzido aqui e ele é armazenado mais nessa parte. Então, quando o bebê abocanha, da forma que está aqui, a famosa boca de peixinho, ele consegue fazer força suficiente para contrair umas bolsinhas de leite, que a gente chama de ductos aqui dessa região, e esse leite sai com mais eficiência e não fere o mamilo. Se ele pegar só o mamilo, não vai sair leite, e ele vai apertar, vai machucar, e aí vai dar as intercorrências que a gente conhece, como mama rachadura, né, dessa região. Então, o bebê e a mãe estarão posicionados da melhor forma e mais confortável. Existem várias posições, mas o mais importante, não importa se você vai estar deitada, sentada, se o bebê vai estar deitado alinhado, se ele vai estar com o corpo para trás do seu braço. O mais importante é que você esteja confortável, porque você vai ficar nessa posição aí 30, 40, às vezes 1 hora, 30, 40 minutos, às vezes 1 hora ou mais, não sei, cada caso é caso, mas o bebê também tem que estar o quê? Com o rosto de frente para esse peito. Não importa a posição, vocês vão ver que todas elas, o rosto do bebê, rosto, olhos, nariz e boca, tá de frente. Eu brinco com os alunos assim, vocês já comeram experimenta almoçar de lado. Não vai dar 5 minutos, vocês estão cansados. Então, se você come de frente para o prato. Então, o bebê também tem que comer de frente para esse peito. Fazendo isso, mama certa, pega certa, posição certa, essas intercorrências aqui raramente acontecem. Quando elas acontecem, é porque, no geral, a gente teve aí um probleminha dessa técnica. Quais são as intercorrências que mais acontecem nos ambulatórios? E queixas, né? Mamilo rachado, porque o bebê ficou pegando só o biquinho do peito. A mama muito cheia, empedrada, que chama, né? Que o leite saiu tanto, produziu tanto, mas não saiu. Então, ele acaba ficando ali muito comprimido, parece uma pedra. Isso se deve porque a mulher está produzindo muito mais do que o bebê dela está conseguindo consumir.
Se tem muito, aí vai ficar o quê? Estocado aqui. Então, o que ela tem que fazer? Ela, sempre que ela sente que está com o peito muito volumoso e o bebê não está dando conta, ela precisa tirar esse leite. Ou ela vai doar, que é o melhor, ou no caso das mulheres que vão trabalhar, precisam deixar os seus bebês com alguém, ela ordenha, guarda e armazena de forma correta, com refrigeração, para ser ofertado a esse bebê depois, tá? E uma outra queixa é a dor, né? Que está muito relacionada ao quê? A essa mama muito cheia, que ela fica muito endurecida, e a essa mamilo rachado, ou às vezes um pouco esfolado, né? Então, ninguém gosta de sentir dor. A amamentação, ela não foi feita para doer. Se fosse assim, a gente não estaria aqui há mais de 2000 anos como seres humanos. Então, ela, se está doendo, é porque alguma coisa não tá legal. Então, tem que procurar ajuda. Se você vai na unidade de saúde onde você fez o pré-natal, se você fez no privado, você pode, e tiver condições, você pode chamar uma consultora, você deve procurar um banco de leite humano para tentar resolver essa e te ajudar. E eu vou responder 2 questões aqui, meninas, que surgiram na nossa roda que a gente está fazendo, lembra da roda virtual? Porque está muito relacionada com esses mitos, né? E eu gostei de trazer isso porque eu acho que fica muito próximo de quem vai estar vendo esse vídeo depois. Uma a gente estava na época da festa junina, surgiu essa dúvida aqui. A mãe perguntou na roda, né, que a avó sempre disse que comer canjica era importante porque dava leite. E aí a gente trouxe isso nessa forma aqui, né, como uma pergunta. Será que canjica dá mesmo leite? A mulher que amamenta precisa comer canjica para produzir leite? A resposta é não, porque não tem um alimento, uma bebida, uma simpatia que vai fazer a mulher produzir o leite. O que faz ela produzir leite são 2 coisas. Os hormônios que ela tem, hormônios produzidos aqui, que vão ser liberados pelo corpo e fazem a mama dela produzir esse leite sair, e o bebê sugar. Se ela não tiver o estímulo do bebê sugando, essa produção vai cair. Mas a canjica, eu sempre gosto de completar essa frase dizendo que canjica, eu pelo menos adoro, é muito gostosa, não vai fazer mal, se ela se sentir abraçada, eu acho que é um afeto muito bonito ganhar comida, eu sou uma pessoa que eu amo ganhar comida de presente, ficaria muito feliz ganhando uma canjica, amamentando ou não. Então, não é isso que vai fazer ela produzir leite, mas se ela se sente bem, isso também ajuda ela a se sentir confortável. E um segundo se ela precisa preparar o peito, né, de alguma forma, passar uma pomada, comprar alguma coisa na farmácia, passar um hidratante, esfregar uma buchinha, né, usar alguma coisa ali. A resposta também é não, né? A nossa fisiologia, a natureza, ela é incrível e perfeita. Só a gente pensar, lá na Idade Média, as mulheres ficavam passando alguma coisa, uma pomadinha? Não, né? Não tem necessidade. Só o nosso banho, tomei banho todo dia ali, passei água, né? Nem sabão é muito indicado, porque o peito ele é cheio de umas bolinhas aqui nessa areola, e essas bolinhas, elas produzem uma hidratação natural. Então, a recomendação é higiene normal, roupas confortáveis e tá tudo certo, tá? Não precisa ficar passando nada, esfregando nada. E, por fim, para finalizar mesmo, chamar a atenção, a gente já falou isso aqui bastante, inclusive nos nossos relatos, como é importante a gente ter apoio. Uma mulher, ela não amamenta sozinha, ela precisa de toda uma rede com ela. E por isso eu gosto muito de um provérbio africano que diz que para a gente criar uma criança, a gente precisa de uma aldeia inteira. E eu complemento dizendo que para uma mulher amamentar, ela também precisa de uma rede inteira de apoio. Essa rede, ela vem da família e dos amigos, do governo que vai prover unidades de saúde, legislação e vai ajudar a proteger, dos empregadores que vão fazer jus aos direitos que essa mulher tem, o profissional de saúde com a sua empatia e com a sua informação, e toda a sociedade junta, porque isso aqui tudo está dentro desse contexto, vão apoiar essa mulher a amamentar. Esse é o slogan desse ano, né? Então, todos pela amamentação é proteção para a vida inteira. Muitíssimo obrigada, meninas, por essa oportunidade.
Fernando do céu, você agradece a gente que te agradece. Meu Deus, olha aqui, passei ó. muito do tempo, né? Você... Não, tá maravilhoso, não, fique em paz. Ô, Maravilhoso. Fernanda, eu vou aqui abrir até para perguntas, e a Vitória, ela já pronto, né? Deixa eu ver o que ela falou aqui, que eu Enquanto você achei vê aí, Érica, posso falar algumas claro. coisas? Ó, Vitória, que aula incrível, Ai, parabéns, gente, vocês são adorei. muito, muito fofas, muito queridas. Obrigada. Fernanda, Eu senti imagina, saudade de amamentar de novo, gente. Como é que eu faço? quando falou de amamentação, a gente falou, não, nós vamos chamar a Fernanda, eu não sei se ela vai querer, né? Mas nós Não, vamos pode chamar sempre, vem sempre. Ô, Fernanda, você falou da canjica, e aí eu estava aqui pensando, primeiro você falou de como saber se a criança está mamando bem ou não, e eu tive, na minha segunda filha, porque na primeira eu não tive nenhuma intercorrência fisiológica, física, não rachou, não foi facílimo, pegou, mamou, saiu mamando, foi muito fácil. Só que mesmo assim é difícil, né, porque a insegurança, meu Deus do céu, a gente não sabe se aquela criança engoliu aquele leite, se foi suficiente, se não foi. Então, foi uma angústia, eu lembro de chorar, se ela era muito agitada, eu lembro dela chorar, e eu falava, porque ela tá com fome ainda, né, imagina, sei lá. E aí eu falei, não, na segunda, eu tô tranquila na segunda filha, agora vai ser fácil, estava super confiante, eu era outra super pessoa. experiente, né, Helena? Super experiente, Você já tinha feito uma prova, né? Mas eu estava realmente muito segura na parte da amamentação, falei, agora é tranquila, claro, porque eu tenho pouco peito, então acho que na primeira eu tinha essa insegurança de, né, por mais que a gente saiba que não é o quanto armazena que conta, mesmo assim me identifico, viu, Helena? Me identifico. Eu também me identifico. E por isso até, Helena, eu gosto de botar aquela foto da aula, você vê que a mama é bem pequenininha, que é para mostrar isso, que o peito não é o tamanho dele que vai fazer, né? O que é muito comum. Eu também ficava assim, será que esse peito aqui vai dar conta? Então, mas como eu tinha conseguido, né, eu fiz da minha primeira 6 meses exclusivo e depois ela mamou até 1 ano e 9, precisei de ajuda para fazer ela sair do meu peito, né. E aí na segunda eu falei, agora eu tô super tranquila, gente, é assim mesmo, tranquilo. Só que ela não perdeu peso quando ela saiu da maternidade. E aí o pediatra veio com essa, é estranho, não perdeu peso, eu quero te ver semana que vem. Né? Olha só, estava um cenário melhor do que né? Quero te ver semana que vem, muito cuidadoso, né? Eu acho que a gente peca, às vezes, pelo excesso de cuidado, né? E aí ela não tinha ganhado naquela segunda vez tanto quanto na expectativa. Uhum. Então, ele já me deu remédio para aumentar a produção de leite. Imagina, eu li tanto sobre o assunto, eu falava, mas gente, eu não estou vendo aonde que eu preciso tomar isso, mas o meu medo era tanto de chegar na próxima consulta, numa dificuldade maior, e aí ele me mandar dar a fórmula, e é claro que eu não ia conseguir falar não, que eu falei, eu vou seguir, né? E aí eu fiquei por 1 mês tomando esses remédios, que é para motilidade, né, e o efeito colateral é a produção de leite. E fiquei naquilo, mas me agarrei na canjica. Me agarrei na canjica e no chá, esses chás de erva. Chá da mamãe, né? Isso, era esse chá da mamãe da Veleda mesmo. O erva doce também, acho que coisa de isso. Eles vendem aquelas barrinhas, né? Eu acho que deve ter ajudado no aporte calórico, e na hidratação, entendeu? Pelo menos isso, e na calma também, porque eu comia canjica, eu punha as crianças para dormir e comia canjica, entendeu? Não, e assim, na hora que você come a canjica, que você se sente feliz e tranquila que você está comendo a canjica, o corpo todo responde, né? Isso, eu fui tirando, acho que eu tomei aquele remédio, fui tirando, o pediatra, mas você não quer manter mais um tempo? Eu falei, não, eu quero tirar esse negócio, eu vou dar conta disso aqui. Ô, Helena, mas não é uma loucura, porque assim, a Isabela porque perdeu o piso, a Ana porque não perdeu, gente, cada hora é um negócio. Fala, meu filho, decide, por favor. Então. Aqui, Fernanda, a Pri Smiley Fusco, tô dizendo, maravilhosas as suas explicações. Olha obrigada. Isso. Te ouvi amamentando e sentindo a bênção desse momento. Tivemos várias intercorrências com meu bebê, inclusive ele fez frenectomia, eu acho, né, lingual, com 3 meses para ajudar na amamentação. Mandou beijo para você. Muitos beijos para você. Aqui, eu vou abrir para elas perguntarem, se elas quiserem. E a Vitória está dizendo assim, ó, sou estudante de nutrição e tenho muito interesse na área materno-infantil, te seguindo, aqui, ó, stalkeando, Fernanda. Cada vez mais apaixonada e interessada. Meninas, se vocês quiserem abrir o microfone e perguntar direto para a Fernanda, sintam-se à vontade, tá?
A Ó, gente está aqui em poucas meninas, mas estamos numa roda de conversa aqui que tem toda liberdade, né, Fernanda? sim, toda. Essa troca é a melhor parte, né? Viu, Pri? Se você quiser abrir seu microfone, Fica à participar, quiser vontade. perguntar, pode ficar à vontade. A Vitória Muitos também. beijos aí em você, Pri, tá nesse momento maravilhoso, né? Porque Tem a Branca, a Bruna, a depois que a Zilda. gente acerta, é muito bom, né? A amamentar. Mas bem que assim, como tudo na maternidade, é uma montanha-russa, né? Porque, por exemplo, a minha maior dificuldade depois foi o cansaço mesmo, porque o Pedro, ele nunca foi uma criança assim que gostava de dormir, gente. E é assim até hoje, ele dorme pouco. E eu tinha essa dificuldade, era a mamada da madrugada, porque eu queria dormir. E por que para mim foi tão difícil? Porque eu não tinha uma rede de apoio. Quer dizer, vou corrigir aqui porque eu tenho que fazer jus ao meu marido, assim como o seu, Érica, um super parceiro, sabe? Mas o meu marido saía para trabalhar, né? E ele fazia, eu não fazia não lavava nem um copo em casa. Então, assim, ele cuidava de tudo, da casa, enfim, da gente, né? Mas durante o dia eu me sentia sozinha, a solidão pesou muito, muito. E a gente não fala muito de solidão, né, materna, porque parece que é até pecado falar que você está triste, né? Você está com um filho saudável, mãe tem que estar sorrindo daqui a aqui, né? Então eu sentia muito essa solidão, muito cansaço, não tinha durante o dia um bebê que só queria ficar ali grudadinho, né? E eu sou uma pessoa, e aí vem dos temperamentos, né? Eu sou uma pessoa que eu preciso da minha individualidade. Eu gosto da minha individualidade, eu gosto do meu momento sozinha. E eu não tinha, você torna a mãe dele, ele me segue pela casa inteira, e assim até hoje. Ô, Hoje de Fernanda, manhã, mas ó, você está comentando sobre uma coisa que esses dias eu falei com a minha mãe. Antigamente, assim, as pessoas moravam próximas umas das outras. Então, por exemplo, você tinha de repente uma tia, uma sobrinha, uma parente que, tia, deixa eu pegar um pouco o bebê aqui, por exemplo. Eu isso vi aí, isso no caso. Aí você vai tomar um banho, você vai isso aí. fazer suas necessidades fisiológicas, você vai tirar uma soneca, você vai fazer alguma coisa qualquer, entendeu? Que te dá aquela sensação de prazer. Porque, gente, um banho é uma coisa prazerosa, na verdade. Sim. Então, eu entendo muito disso que você está falando com relação à solidão, assim, né? Porque é você, a criança ou o parceiro ali, quando não é um é outro, é os dois envolvidos, né? E agora na pandemia, eu acho que as mães têm sofrido muito mais com isso. Sim. Porque eu, pelo menos, como eu também sofri muito, assim como a Fernanda, depois que passei por isso, descobri que isso acontecia, quando amigas, vizinha, família e o bebê tá perto de mim, deixa para mim, deixa que a tia cuida, vai almoçar, vai tomar um banho, fica com seu marido, ou deixa que eu fico aqui e tal, né? E agora na pandemia, não. A gente vê os bebês e você não pode nem passar a mãozinha. Pode, verdade. E aí você vê essas mães, eu tenho uma vizinha que está com o nenê aqui, e eu fico assim, meu Deus, a Tássia está lá com o nenê dela, e eu podia, né, claro, em geral, eu estaria trabalhando neste momento, mas eu poderia, por exemplo, ficar meia hora com esse bebê para ela poder ter um tempo, né? Mas não, na pandemia essas mães estão mais isoladas ainda, Sim. né? Dos amigos, das famílias. E mesmo porque os bebês, né, no nosso caso, ainda as crianças, né, Helena, não são vacinadas ainda, né? Então é muito triste, assim, você ver a sua criança crescendo sem aquela coisa do afeto dos avós, porque os meus pais são vacinados, os meus sogros também, mas a minha filha não é ainda. Uhum. Então, quer dizer, até isso, olha, gente do céu, né? Nós somos seres sociais, não tem jeito, né? Então, a gente sente a falta do outro. A gente precisa do outro. E a criança também é importante para o bebê, né? Conviver com outros sons, né? Que não seja só o da mãe e do pai, né? Essa questão da solidão materna... eu faço a mesma coisa, viu, Isa? Aí sim a gente aprende na pele. Depois que o Pedro nasceu, toda amiga que tem bebê assim, eu passei a levar presente para ela e não para o bebê. Isso uma amiga fez comigo, e foi a única que fez, assim, porque já tinha filho, né? Ela foi na maternidade me visitar, ela levou um presente para mim. Gente, eu me senti tanto, porque isso é uma outra coisa, as pessoas chegavam na maternidade... E olha que só foi na maternidade quem é muito próximo da gente. Mas mesmo assim a atenção não é sua.
E eu não quero assim, que quem está ouvindo fale assim, tá lá, querendo ser a rainha das atenções. Mas não é, gente, mas você... É um momento muito único seu ali, para que você simplesmente, a pessoa praticamente pule você, né? E quer saber da criança. O que eu entendo também é a novidade, é um indivíduo novo que está sendo inserido dentro daquele grupo todo. E essa minha amiga levou um presente para mim. Aquilo me marcou de uma forma tão profunda, assim, que eu faço isso com as minhas amigas também. Eu dou presente para ela. Eu tenho uma amiga que é aqui, quase minha vizinha. Ela passou um tempo também com a bebê muito pequena. Agora já está um pouquinho maior. Eu mandava comida de presente. É isso que eu ia falar, leva comida, leva uma refeição, né? Eu amo comida, sério, quando eu falei que eu gosto de ganhar comida, eu adoro ganhar comida de presente. Daniela, quando você falou da canjica, né? Nossa, só de você ganhar algo que conforta, gente. Comida é conforto, né? Então... Fernanda, é uma situação de muita vulnerabilidade, responsabilidade. Está morrendo aquela mãe que era ela, indivíduo, né? Está nascendo a outra ali que vai ter tanta responsabilidade. Então, eu acho que a solidão ela vem disso também, dessa carga da responsabilidade, né, sobre a sua cabeça e o luto daquele indivíduo que já não existe mais, sozinho e tudo. É uma coisa maravilhosa ser mãe, pelo amor de Deus. Olha, de verdade, eu sonhava em ser mãe desde que eu me conheço por gente, sabe? Para mim, aliás, eu fico pensando quem que eu era antes de eu ter Isabela, assim, né? Hoje eu vejo ela e penso, muito meu Deus. louco até da gente pensar, né? Porque essa é a questão do luto que você fala. Eu tenho uma amiga que é psicóloga perinatal, ela sempre colabora com a gente no Nesan, a Thalita. Se vocês quiserem depois o contato, eu passo. E a Thalita, de vez em quando, eu levo para ela falar com os meus alunos. E ela fala justamente isso do puerpério, porque é isso, é o luto. Você não é mais você. E você tem que aprender a se reconhecer dentro desse papel. Essa nova situação, né? Isso demora, e cada mulher tem um tempo. Nessa última roda que ela fez com os meus alunos, ela estava falando assim, tem mulheres que levam até uns 2, 3 anos. Eu falei, ufa, então eu sou normal. Porque, assim, geralmente quando você fala de puerpério, as pessoas pensam o quê? 30 dias, 40 dias, né? E não, o meu durou anos, gente. Eu só fui me sentir, assim, um pouco mais dentro do eixo. O Pedro já tinha seus 3 anos, assim. Mas a gente não fala muito disso, né? Então, você acaba sendo a estranha, né? Porque não comenta. Também não sou daquelas que eu acho que a gente tem que ficar comentando só perrengue, não. Mas você pelo menos saber que acontece, que você não é o pontinho fora da curva, eu acho importante, né? E, Fernanda, eu estava aqui pensando, você falou da posição, e eu sei de algumas pessoas que têm dificuldade em colocar o bebê em um dos lados, e aí passa a amamentação inteira amamentando com uma mama só. Tem alguma orientação para elas? Então, nesse caso, eu vou até já começar com o meu próprio relato. O Pedro, geralmente isso acontece por um conjunto de fatores, né? O tamanho da mama, o formato do bico, às vezes, e com isso também, às vezes a produção daquela mama, tem mama que produz um pouco mais, outra produz um pouco menos, então deve sair mais fácil em uma do que em outra. E o próprio jeito que a criança... A gente tem lados, né? Se você parar para pensar assim, eu gosto de dormir mais virado de um lado do que de outro. Então, esse conjunto de fatores, a criança colocada num determinado peito, então, a posição dela naquele peito, o formato do bico daquele peito, o tamanho, às vezes, daquela mama, a quantidade que sai de leite, pode influenciar dela gostar mais de um ou do que do outro. Fisiologicamente, a gente é completamente capaz de amamentar a criança com um único peito. Tanto que mães de gemelares conseguem amamentar, né? A natureza consegue. É muito mais cansativo, porque essa mama acabaria tendo que produzir muito mais, e também, né, vamos dizer, organicamente, esteticamente, não ficaria muito legal, né? Porque a gente tem uma mama muito mais estimulada do que outra. Então, no geral, o que a gente dá de recomendação, e era o que eu fazia também. Eu sabia que o Pedro não gostava do meu peito esquerdo. Então, nesse peito, ele tinha que mamar. Para ele mamar melhor, tinha que ser naquela posição mais de jogador de bola, né? Aquela bola de futebol americano. Mas ele aceitou isso muito bem enquanto ele tinha até uns 3 meses. Porque depois a criança também começa a ganhar muitos movimentos e ele já não gostava muito de ficar naquela posição.
Quando ele cresceu, eu passei a dar eu sempre dei esse peito primeiro, porque ele vinha com fome, então ele mamava, mas era um peito que naturalmente eu tinha menos, eu produzia menos, porque ele não estimulava muito. Então ele mamava, e aí ele mesmo largava e já procurava o outro. E aí eu passava ele para o próximo e ele terminava. Às vezes ele ficava tempos e tempos, porque aí mama, para, né? No outro peito. Mas eu sempre estimulei os dois e começava com o esquerdo, que era o que ele não gostava muito. Essa orientação eu também recebi da consultora de amamentação e é que eu dou. Funcionou para mim, eu falo com as mulheres quando eu encontro uma situação dessa, né? Mas para ela não deixar de estimular, não deixar de dar, né? Dá sempre as duas, oferece. Agora, eu não vejo isso acontecer com muita frequência. Geralmente, os bebês toleram bem as duas mamas. Eu alternava também. Ô, Fernanda, sabe o que eu fiquei pensando? O que você tem para falar sobre isso? A minha cunhada, né, esposa desse meu irmão que teve Covid, que eu te contei, os filhos dela já são moços, né? Ela teve dois casais de 2 em 2 anos. E eles queriam mesmo ter. Eles são, vamos dizer, jovens, uma geração que só tem 1 ou 2 filhos, né? E já falavam que queriam ter uma família grande, sabe? E minha cunhada foi guerreiríssima, porque ela tem traço de talassemia, né? Ela é neta de italianos e ela tem essa anemia aí. Uhum. E o meu irmão também, super parceiro, ele colocava os bebês para mamar na madrugada, ela nem via às vezes, você acredita? Ela conta isso? Que ele colocava para mamar, tirava e tudo mais, né? Por causa dessa condição dela. Mas ela, nossa, ela amamentou tanto, e você acredita que ela amamentava grávida? Qual que é a implicação disso, Fernando? Porque assim, você contou, e é verdade que normalmente o primeiro leitinho ele é um colostro, né? Mas ela amamentava, ela seguia amamentando as crianças grávidas. Então, é interessante a gente ver como as recomendações elas evoluem com o tempo, né? Por isso que eu falei lá que algumas orientações mudaram, né? De alguns 15, 20 anos para cá. Essa é uma, né? Há algumas décadas atrás existia vamos dizer, tabu e a proibição das mulheres que estão grávidas continuarem amamentando pelo risco de aborto, enfim, parto prematuro. Hoje, porque aí só explicando fisiologicamente por quê, né? Quando a mulher está amamentando, a produção do hormônio ocitocina, que faz esse leite, a criança suga e ela produz ocitocina. E essa ocitocina é para quê? É para ajudar a mama a contrair essa musculatura, esse ducto, e o leite sair mais fácil. Dá menos trabalho para a criança, né? Só que ele é um hormônio, como o hormônio fica no corpo inteiro. A ocitocina no útero faz contração. Tanto que nos primeiros dias, logo do pós-parto, é comum a gente estar amamentando e estar sentindo uma cólica, né? Uma cólicazinha bem leve. É a criança sugar aqui e a gente sentir o útero também fazendo assim. Isso é importante porque ajuda o útero que está desse tamanho, né? A ir contraindo e voltando para o seu tamanho normal. No caso da mulher que está grávida, é muito importante, se ela está grávida e está amamentando, ela passar por toda a avaliação do obstetra e ter essa autorização do obstetra. Em gestações de baixo risco, de risco habitual que se chama, né? São as gestações normais, vamos dizer assim, não tem contraindicação. Ela pode continuar grávida e amamentar o bebê. Agora, mulheres que já têm histórico de abortos, prematuridade, ou às vezes uma placenta que está implantada, né, de uma forma diferente, questões de circulação sanguínea, de cordão umbilical, enfim, o obstetra ele vai avaliar tudo isso e, em alguns casos específicos, ele vai acabar contraindicando. Mas nos casos em que está tudo ok e que o obstetra falou que está ok ela amamentar, não tem problema, mas algumas crianças que falam do colostro, aí agora eu vou trazer a resposta do colostro. Algumas crianças acabam até largando mais para o final da gestação esse leite, porque o leite vai sofrendo uma alteração. Mas para o final da gestação, esse leite vai ganhando características de colostro. E o colostro tem sabores diferentes do leite maduro. Então, a criança percebe, né, aquele leite um pouco diferente. Eu ia usar uma palavra, mas eu não vou usar, que é para não falarem mal do colostro. E aí, sim, ela pode acabar deixando o peito. Uma outra causa também comum, a própria posição,
né? Porque a barriga vai crescendo, às vezes o bebê não é toda criança que aceita ou não tem idade, maturidade para mamar sentado, porque seria o melhor, né? A mulher colocar a perna aberta, a criança sentada e o peito, porque aí não atrapalha a barriga, né? Ou a barriga não atrapalha o bebê, mas também não é toda criança que aceita esse tipo de posição. Então, algumas acabam deixando o peito mesmo conforme a gestação avança por esses fatores. Meninas, querem fazer mais algum comentário? Nossa, Fernanda, suas aulas são sempre... Você tem um jeito de falar, assim, que eu acho fantástico, sabe? Muito claro, muito objetivo. Meu Deus do céu, né? Oh, meninas, É vocês são maravilhoso, de muito verdade. Eu gosto queridas. muito de ouvir você falar. Obrigada. Meninas, se quiserem fazer perguntas para Fernanda, eu, assim, só tenho a agradecer. Gostaria muito de ter te ouvido falar antes. Eu queria ter o WhatsApp da Fernanda quando eu tive essa... Quando eu estava amamentando, para gritar, Fernanda, socorro! Gente, mas ó, se precisando, tô aí, só... Ô, Fernanda, que você não corre risco mais. Você não corre risco, a Isabela vai ser a única, porque senão você estava perdida. Eu ia te escrever, Fernanda. Eu já tenho 2 e também já estou bem feliz. Se alguém se animar, tem aí Ai, meu contato. gente do céu. Não, mas de repente para recomendar, né? Recomendar essa aula. Graças a Deus a gente está gravando e eu acho que muita gente vai se beneficiar. E é isso que você falou, da gente não ficar só falando da parte ruim. Eu acho que a gente sempre tem que falar que ser mãe é tudo que a gente... É mais do que a gente sempre imaginou, né? Muito amor, enfim, é incrível. Amamentar é um estado de espírito, é uma coisa maravilhosa, é lindo, é muito carinho. Mas a gente tem, sim, que falar dos nossos percalços, assim, porque para empoderar, para as pessoas saberem o que elas podem enfrentar. Poxa. Muitas pessoas, como a Helena aconteceu... Easy, especial. A Prilly, ó. Ai, gente, coisa fofa, gostosa. Como a Helena aconteceu na primeira, né, amamentação dela, que ela falou, deu tudo certo. A maior parte das pessoas, isso vai acontecer e tudo bem. Mas elas precisam saber que pode não acontecer. E com quem que eu vou conversar? De repente, eu vou conversar com a Izzy, que me disse que passou por isso. Com a Fernanda, que fala sobre isso. Porque, às vezes, se você não fala, a pessoa pensa assim, ela amamentou, nossa, ela me disse que amamentou por 2 anos, tudo certo. Então, a pessoa fica se sentindo até assim, eu vou falar para ela que eu não consigo, né? Então, de repente, você fala assim, eu amamentei por 2 anos, mas eu sofri horrores. Os 5 primeiros meses, meu Deus. Então, e aí falar, mas tem a parte muito boa, porque aí quando dá tudo certo, quando você se entende, você entende o seu filho, e a coisa flui. E é um investimento na saúde do bebê também, né? Exatamente. A gente sempre pensa nas melhores coisas para os nossos filhos, ou seja... Eu sempre falo, tem que insistir, insistam, procurem ajuda, né? Procurem também a Helena sempre fala uma coisa que eu acho interessante, tem que fluir e tem que ir até quando está bom para os dois, né, Helena? Concordo, Helena. A mãe tem que estar... Helena fala isso, Exatamente. Eu guardei isso na minha mente, né? Porque tudo bem, a gente quer fazer o melhor, a criança tem que amamentar, isso e tudo mais, mas assim, tem que ver a mãe estar bem, né? Até que ponto? Até 2, 3 anos, 4 anos, até quantos anos a criança pode mamar? Desde que a mãe esteja bem, ok, ótimo, né? Sim. Fernanda. Sim, com certeza. Eu vou montar um guia, gente, para meus netos, né? Já que eu não vou ter mais filho, então eu vou montar um guia, porque essas facilidades de hoje são muito boas. Não, e hoje, você falou bem, né, as facilidades, né, as mulheres têm a chance de entrar no YouTube, assistir um canal como o de vocês, pegar uma informação. Tudo muito fácil, né, Fernanda? Essas mulheres têm comunidades lindas aí nas redes sociais, que elas trocam informações, né, é claro que, assim, algumas ainda acabam sendo para uma parcela da população, né, que tem ali o acesso. Então, por isso os grupos, né, e o nosso trabalho enquanto universidade, vocês... Se Deus quiser, já vão voltar com um projeto realmente como vocês sonharam com ele, né? E vão estar fazendo um trabalho que não é só lindo, mas muito, muito relevante. Porque vai conseguir chegar naquelas que não têm o acesso, né? Dali, do celular, né? Vamos dizer bem assim, né? Se teu celular às vezes não tem o espaço, não tem a condição de sentar e ficar vendo ali, né, Fernanda? Tem muita coisa, não tem a internet de qualidade, né?
Mas o Verdade. guia eu vou montar no final da minha tese, tá, gente? Eu vou Ô, montar. Tati, já tô íntima, né? Tô chamando de Tá, Tati. não, mas é Tati, todo mundo me chama Tu não me deu essa intimidade, mas eu tô aqui, Tati. todo mundo. Depois você me fala quando for sua tese, porque eu adoro essa parte de você vai trazer a divulgação, né? Como a gente faz os estudos de divulgação científica, nossa, Com super certeza ela vai atual. entrar em contato com você, viu, Eu Fernanda? quero lá assistir você, porque a gente aprende tanto, então eu fico aqui de pidona para quando você Adorei. for Obrigada. defender, se avisar, porque eu vou assistir, Com Nossa, certeza. adorei. Obrigada. Obrigada. tá? Ô, Pri, você quer fazer algum questionamento? Você, tô te chamando de Pri porque tá escrito aí, Pri Smile Full School. Então, se você quiser fazer algum questionamento, as Oi, meninas outras todas também, Oi, viu? Pri. então, o Ethan foi assim, ele veio bem de surpresa mesmo, porque eu tenho um filho de 21 e uma menina de 14. Gente, maravilha. E ele foi o que eu mais tive dificuldade com a amamentação, porque ele nasceu com o freno lingual curto, então a Uhum. linguinha presa, então ele mordia, ele não pegava direitinho, mas assim, o pediatra sempre orientou a continuar, teve que entrar assim com fórmula, mesmo na maternidade, porque ele tinha dificuldade, e conversando com o otorrino, a gente achou melhor fazer, né, a cirurgia rapidinho, então fez com 3 meses, para que pudesse auxiliar na amamentação. Uhum. Então é um retrabalho. E aí o que eu fiz? Depois que ele fez a cirurgia, passou a recuperação, eu procurei o banco de leite da maternidade de Campinas para que elas pudessem me orientar. E lá eu fui muito bem atendida, elas observaram a pega, orientaram, me ensinaram com muita paciência mesmo. Foi Maternidade de muito Campinas bom. é fantástica nesse ponto, né, Pri? São Muito bom lá. fantásticos. Eu tive lá o bebê, né? Então elas orientaram bastante, então eu achei que foi essencial, assim, para que pudesse retomar, porque a amamentação já estava. Ele tomava mais fórmula do que realmente mamava, né, no peito. E eu ficava triste, porque a minha segunda filha, eu amamentei ela até 2 anos e meio, meu primeiro filho até 1 ano e meio, e o dela eu ainda doava leite para maternidade, e eu falei, nossa, o leite vai secar e ele não vai conseguir pegar direito. E não, ele segue mamando, né? Começou a comer as frutinhas, Quantos meses ele mas tem, com Pri? orientação, 5 meses. Ai, que fofura, O gente. quê? Falha a bochecha. Mas com orientação, sabe? Com calma, as coisas elas vão funcionando mesmo. E é o que a Fernanda falou. Tudo que a gente às vezes ouve, né? Porque eu sou psicóloga também, a gente acompanha mães. Quando você vive isso, você fala, nossa, então eu chorei, eu fiquei muito triste. Eu falei, como assim? Né, eu tendo leite aqui, ele não consegue pegar direito, mas aí você tem que ter uma outra observação, um entendimento de que muitas vezes não é só você, né? Tinha uma questão dele, né? Ele nasceu com essa dificuldade também, então a gente teve que buscar as orientações, ter muita paciência para poder, sabe, manter, mesmo ele mamando muito pouco, eu fazia sempre questão, então teve aquela questão da confusão de bicos, então ele chorava demais e o pediatra falava: não para, Olha que ótimo. insiste, continua, tenta primeiro o peito, depois, se precisar, você dá a fórmula. E agora, nossa, esse mês eu falei, gente, agosto dourado. Eu falei, filho, vamos tentar melhorar essa amamentação. E tem sido, assim, fantástico. Ele tem mamado cada vez mais. Ah, E que eu fico delícia, muito feliz, muito mesmo. que maravilha, Que Pri, bom, que Pri, maravilha. parabéns pela sua insistência. E esse pediatra aí, fantástico, Sim, né? Ele é Maravilhoso. mesmo. Parabéns para ele também. pediatra de ouro. É difícil, mas ele é assim mesmo. Porque na minha primeira filha, ela teve uma perda de peso dentro da barriga, né? Minha placenta calcificou antes do tempo. Então foi marcado o parto normal que eu queria, então foi agendado, mas enfim, deu tudo certo. Mas ela nasceu muito pequenininha e ela mamava e dormia. Mesmo estimulando, ela não perdia peso, mas ela não ganhava. E a primeira pediatra, nossa, ela calculava e ela falava: olha, não tá ganhando peso, tira do peito, vai entrar com leite, mas é que ela não pegava a mamadeira. E eu ficava tão nervosa, porque eu tinha tanto leite, doando para a maternidade, eu falei:
Não, eu não vou parar, eu não vou parar. Aí eu falei, eu vou buscar outro pediatra. Eu não gostei do jeito como ela falou. Ela falou, você vai deixar um dia inteiro ela sem mamar, você vai ver, ela vai ficar com fome. Ela chorava tanto, aquilo me dava um nervoso e eu chorava junto. Aí foi onde eu busquei esse pediatra e desde então eu só sigo com ele mesmo. Ai, que E ele bom. falou, não tem nada a ver. Sua filha, ela vai crescer dentro do tempo dela, tá tudo bem. Continua amamentando, tá tudo certinho. E Essa graças a calma e Deus. essa segurança que a gente precisa, né, Fernanda? Isso O aí. tom de voz também, gente, é muito bom, Pri, porque eu já Gente, ela... grito, já perco, já sou a louca. Eu vou contar uma coisinha rapidinho. A minha primeira filha, quando eu tive, eu morava com os meus pais. E a minha mãe queria tomar um pouco a rédea da situação, porque eu não conseguia amamentar. Todo mundo queria amamentar, até o meu marido queria amamentar. Então eu não conseguia. Já estava difícil, uma menina de 21 anos. A minha mãe ferveu leite de vaca. Diluiu o Juro, não foi fórmula, foi leite de vaca. E deu para Luma. Mas nem diluiu, foi assim, tá, colocou na boca dela, tá. Meu Deus do céu, coitada da criança. Tá viva, né? Cresceu, muito bonitinha. Mas olha que coisa mais, sei lá, estranha, né? Foi de geração dela, não sei de onde que ela tirou essa ideia maluca, mas que aquilo ia sustentar a criança. A minha filha já era toda grandinha, fortinha, nasceu com 4,5 kg, e minha mãe ainda tuchava lá o leite de vaca. Não, e quando não coloca maisena, quando não coloca outras coisas, né? Assim. Eu não sei se ela colocava mais alguma coisa. Olha lá, gente, a carinha do bebê mais fofo. Muito fofo. Essa participação especial. Ai, que gozura. Meninas, então, olha, se tiver mais alguém que quer fazer algum questionamento, alguma participação, a gente está nos últimos minutos aqui. Fernanda, vou só te falar uma coisa. Quando o ano passado a gente não conseguiu gravar a sua aula, eu quase fiquei doida. Eu falei, Ruth, eu estou a ponto de falar para Fernanda gravar uma aula lá e mandar para a gente. A Ruth não me deixou. Ela falou, não, de jeito nenhum você vai fazer isso. Coitada. A Ruth é calma, né? Imagina a Fernanda com tanta coisa e tal. Eu falei, tá bom, pode deixar, mas na próxima nós vamos chamar a Fernanda de novo. Então, Fernanda, eu quero te agradecer profundamente em nome do professor Lício Veloso, em nome do Centro de Pesquisa, em nome de todas nós aqui da roda, que é a Helena, a Tati, a Izzy, né, que comandamos aqui essa agenda da primeira infância. Para a gente é sempre um prazer ter você conosco, e sim, depois da pandemia, com certeza nós queremos você presencialmente aqui. Ela é uma graça, uma graça. Está emocionada, olha lá, que lindo. Olha, gente, eu agradeço de verdade, assim, o agradecimento é meu. E eu vou dizer para vocês que ainda bem que vocês não conseguiram gravar no passado, porque aí, né, eu tive a chance de voltar. E a gente está aqui papeando. Vai voltar sempre. Pode contar comigo. Quando isso passar, vocês estiverem aí no presencial, eu vou me programar e vou lá para poder conhecer vocês de pertinho. Depois também, quando a gente tiver aqui alguma atividade, vou convidá-las aqui pelo Nizam. Vamos manter essas nossas mãos dadas e, por favor, eu que agradeço, porque a alegria é toda minha, viu? De coração. Muito obrigada por tudo, viu, Fernando? Um beijo para você, um beijo para todos os participantes. Gente, é um prazer contar com você, então, com vocês todos aqui, né? Nos ajudem a divulgar essa agenda que é tão importante. E depois, Fernando, nós vamos passar para você o link do nosso site e também do nosso canal no YouTube. Tá bom? E aí eu vou divulgar lá no nosso Instagram. Passa Perfeito, assim. então. Tá bom? Obrigada, meninas. Um super beijo para todo mundo. Fernanda, obrigada. Muito obrigada, viu, gente? Boa tarde. Boa tarde. Tchau, meninas. Até os próximos encontros.